Muito boa tarde, bem-vindos mais uma vez. Estamos em direto agora para a segunda parte. Lembramos que é dia 2 de junho. É dia hoje de fazermos alguns balanços daquilo que foi a época. Já na última semana tivemos essa oportunidade de olhar para aquilo que aconteceu na época passada. Vamos também ter a oportunidade de olhar para aquilo que será a próxima época. É esse também o nosso intuito hoje aqui, também percebendo um pouco aquilo que foram os resultados deste fim de semana. E vamos começar exatamente por aí. Vamos fazer aqui uma ronda rápida. Como é óbvio, cada um terá o seu tempo para falar, mas para percebermos aquilo que aconteceu, quer no play-off de acesso à segunda Liga, a manutenção da segunda Liga e acesso à segunda Liga, como também no acesso à primeira Liga e manutenção da primeira Liga. Mas vamos começar pelo acesso à segunda Liga, pelo Passos Ferreira 2, Belenenses 0, um jogo com emoções até aos últimos instantes, até aos últimos segundos, e Mr. Francisco Chaló, vamos começar exatamente por aí. Como é que viu? E aqui fica a nota que na semana passada não tivemos a oportunidade de fazer uma análise geral, portanto podemos analisar as duas eliminatórias. Na primeira eliminatória em Belém ficou 2 para o Belenenses, 1 para o Passos Ferreira. Em tempo regulamentar o Passos Ferreira estava a ganhar por 1-0 e então foi a prolongamento, e em prolongamento com um grande golo a fazer o 2-1, que dá então a manutenção do Passos Ferreira na segunda Liga, e o Belenenses que irá então disputar a Liga 3. Já vamos olhar para aquilo que será a construção das duas séries na Liga 3, mas olhando para aquilo que foi o conjunto das duas séries, ou para aquilo que eram as duas equipas, parece-lhe que senta bem esta passagem do Passos Ferreira, ou esta manutenção do Passos Ferreira na segunda Liga? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde ao painel, boa tarde ao Filipe também, e boa tarde aos ouvintes. Eu por acaso tive o privilégio de também estar na Mata Real para ver no estádio Capital do Móvel, para ver o jogo de ontem. Em relação àquilo que não podemos dissociar aquilo que foi o trajeto das duas equipas no campeonato para aquilo que foi a parte final do campeonato. Obviamente com um play-off é sempre, eu já joguei um play-off, portanto sei bem como é que as coisas se vivem, e muitas das vezes aquilo que é qualidade ou aquilo que é a supremacia de uma equipa dilui-se completamente nesta prova. É evidente nestes dois jogos, confinando-me só a reportar aquilo que foram estes dois jogos, a história, digamos que o Belenenses até foi muito mais superior do que o Passos Ferreira em Belém, do que o Passos Ferreira foi, curiosamente, aqui em casa. Só que este jogo, aquele golo, o 2-0, que tinha sido lisonjeiro para o Passos Ferreira em Belém, aquele golo que marcou quase ao cair do pano do Passos Ferreira, abriu uma janela de oportunidade. Os primeiros 20 minutos na Mata Real foram, evidentemente, de uma equipa muito mais tranquila, que foi a equipa do Belenenses. A equipa teve até um domínio do jogo territorial, a equipa do Passos teve muita dificuldade, mas há aqui um fator que nós às vezes que sabemos o que é o futebol, não menosprezamos, mas às vezes o público não dá a si próprio o real valor. A massa adepta do Passos Ferreira criou uma onda sempre positiva, mesmo naqueles 20 minutos que eu estava a falar iniciais, que estava com muita dificuldade, notava-se que havia ali sinergias muito positivas da massa adepta, que incansavelmente empurraram nitidamente a equipa, pese embora a boa falange de apoio que o Belenenses tinha, empurrou a equipa para sempre, para estar dentro de aspectos positivos em termos de moral, em termos de capacidade e em termos de luta, e foi isso que aconteceu. É evidente que a primeira parte foi algo penosa para a equipa de Passos Ferreira, com o Belenenses que estava perfeitamente tranquilo, e que estava a jogar até um futebol muito mais articulado, muito mais associativo e com mais chegada até à baliza. De qualquer maneira, no início da segunda parte houve uma transfiguração e caiu também aquela grande penalidade que é indiscutível, numa precipitação do Grilo, em que albarroou completamente o Rui Fonte, e o jogo voltou a uma tomada de incerteza, pese embora um Passos Ferreira muito mais forte. O prolongamento veio um pouco à superfície aquilo que é o aspecto competitivo da Liga 3 e o aspecto competitivo da Liga 2, quer queiramos, quer não. A equipa de Passos Ferreira tem jogadores que têm mais andamento e estão mais habituados aqui que a Liga 2, e foram mais fortes, culminando com o golo, como o Filipe falou, e muito bem, um golo digno de registro,
porque foi um golo extraordinário. Permita-me só dizer que se ele falhar depois é um golpe também um bocadinho arriscado, se ele falhar aquilo. Mas é curioso, ele por acaso, nós que estamos num estádio, que temos o campo de visão todo, percebemos que ele está completamente sozinho, até pode dominar a bola, mas a verdade é que naquele momento ele atuou da maneira como a bola veio. Eu estava precisamente no enfiamento, estava num camarote, estava ali no enfiamento, e percebi que ele tinha aquela possibilidade. A bola não foi cruzada um pouco para a frente, não dava para rematar de frente com o pé direito, e então ele, muitíssimo bem, e é preciso dizer que ele tinha entrado há coisa de 5 minutos atrás, e a jogada foi muito bonita e criou ali uma situação muito importante. Dizer se é justo ou se não é justo, sinceramente, isto neste género de finais, as finais são feitas para se ganharem. A equipa do Passos Ferreira conseguiu marcar 2 golos, a equipa do Belenenses não conseguiu marcar nenhuma, mas acho que o Belenenses, a dada altura, viveu muito e alguma falta de matreirice naquilo que foi o jogo. Tal e qual um pouco Vizela, que depois iremos falar, talvez Vizela Aves, porque são jogos, às vezes a equipa que está por cima deixa-se iludir por algum momento de facilitismo e pensa que tudo se torna mais fácil, e a equipa de Passos Ferreira evidentemente que salvou uma época, porque era um pesadelo enorme aquilo que viria a acontecer a este clube se descesse divisão. Rodrigo Nunes? Boa tarde a todos. Em muito simplista, algo vai mal em Passos Ferreira, e há um trabalho muito grande pela frente de quem agora é dirigente daquele grande clube que nos habituou a ser realmente uma referência dos clubes chamados pequenos da primeira Liga, onde se incluiria o Feirense, era sempre um exemplo a seguir por clubes como o nosso, mas algo vai mal, portanto, eu acho que não mereceu esta manter-se na segunda Liga, nos 2 jogos. No primeiro, se foi realmente clara a supremacia do Belenenses neste ou períodos em que o Belenenses esteve bem melhor, portanto teve a sorte do jogo. Acredito que a massa associativa tenha ajudado, ainda tem uma massa associativa depois de tanta confusão e de uma época tão fraca, porque o Passos Ferreira não fez uma eliminatória, um play-off fraco, e fez um bom campeonato. Não, o Passos Ferreira fez um péssimo campeonato. Na parte final, chegar aonde chegou, ainda pior. Eu podia dizer que me faz lembrar o nosso Feirense do ano passado, mas acho que o Passos Ferreira ainda foi pior. E este play-off, pronto, conseguiu safar-se, mantém-se na segunda Liga, mas tem que haver uma transformação muito grande. Não sei onde é que está o mal, não conheço, mas tem que haver uma transformação muito grande, quer dos jogadores, quer de equipas técnicas, quer da direção. Há aqui qualquer coisa estranha que se está a passar em passos e que não se coaduna com a história recente dos últimos anos daquilo que o Passos Ferreira foi e é no futebol português. Xavier, o Passos Ferreira fica na segunda Liga, para isso teve que deixar o Belenenses pelo caminho. Ajusta-se aquilo que foi um conjunto dos 2 jogos? Ora, boa tarde aqui aos meus colegas, a ti, a quem nos ouve e vê lá em casa. Eu infelizmente não consegui ver nenhum dos 2 jogos do play-off. Ontem tirei o dia para ver outro jogo de futebol por causa de um familiar amigo. Depois deixo para a minha nota final essa particularidade. Mas daquilo que vi no primeiro jogo, acho que aquele golo do Passos de Ferreira foi muito importante para que o Passos de Ferreira tivesse a possibilidade que teve real de dar a volta a isto ontem. Eu acho que aquele golo a 15 minutos do fim, no Belém, num jogo em que o Passos Ferreira, na minha opinião, pouco ou nada fez para o merecer,
e o Belenenses, se tivesse aquilo que o Mister falou e bem, alguma matreirice até já em Belém não a teve, em que podia ter dilatado e criado aqui um resultado à semelhança do que o Aves construiu com o Vizela, ou seja, ter aqui uma almofada ainda maior de conforto, ir apenas com um golo de vantagem é sempre mais difícil. Acreditando naquilo que ouvi do Mr. Chaló e do Presidente Rodrigo, do que foi o jogo, o Belenenses poderia ter tido essa possibilidade na primeira parte, também daquilo que li da crónica do jogo. Na primeira parte o Belenenses podia ter arrumado, não é que tenha criado muitas oportunidades de golo, mas o domínio que teve poderia-lhe ter dado já na primeira parte algum conforto para não sofrer o que sofreu. Pelas imagens que vi, o estádio estava quase cheio e 6.800 e muita gente de Passos de Ferreira, portanto, o que vem a testar na perfeição aquilo que o Presidente Rodrigo disse do Passos de Ferreira, que é realmente um grande clube e que o próprio clube não merecia estar a passar por isto. Algo se passa ali no clube que não dá para entender, porque o Passos de Ferreira não deve ser uma referência da segunda Liga, o Passos de Ferreira deve ser um clube de referência para os não grandes, ou os mais pequenos, depende de como gostem de ouvir os mais pequenos, mas é um clube de referência de Primeira Liga. Habituou-nos a isso, um clube cumpridor, nunca se ouviu em Passos de Ferreira enquanto andou na Primeira Liga a dizer que tem salários em atraso ou que tem problemas com não sei o que é. Houve sempre forma de cumprir com as obrigações, foi sempre um clube que toda a gente simpatizava pela cidade, pela forma de ser e de estar no desporto. Foi sempre um clube que eu honestamente tive sempre um certo respeito, porque o Passos de Ferreira era um clube digno, é um clube digno, é um clube de grande historial. Não há muitos anos teve o privilégio de participar numa pré-eliminatória da Liga dos Campeões, não foi há muito tempo, e portanto ver o Passos de Ferreira nesta situação, o Presidente Rodrigo tem razão, há ali qualquer coisa que se passa no clube, porque isto não faz sentido o Passos de Ferreira estar a lutar para não descer à Liga 3, isto era impensável há uns 3 ou 4 anos atrás estarmos aqui a falar neste cenário. O que é certo é que aconteceu, o Passos de Ferreira conseguiu-se salvar. Apesar do Dr. Paulo já não estar presidente do Passos de Ferreira, também foi um clube que nos habituámos nos últimos meses, nas últimas 2, 3 épocas, a sentir alguma simpatia pela aproximação que temos de amizade com o Dr. Paulo. Fica só aqui a nota que foi feito o convite na mesma ao Dr. Paulo Menezes para estar aqui connosco. Ele, por questão da agenda, não é tão fácil, é uma questão de agenda apenas, mas ele ainda ficou de perceber se para a semana, por isso é que eu disse que podíamos ter um programa extra de surpresa para a semana. Ele ficou de perceber se ainda conseguia estar aqui connosco, mas um abraço para o Paulo Menezes. Da minha parte, existe obviamente mais essa aproximação ao Dr. Paulo, mas também tenho estima e consideração e dou daqui um abraço de força ao Presidente Franklin, porque tem sido um lutador pelo seu Belenenses. Não tem sido fácil deste processo quando foi o Bessade. Isto é tudo muito bonito, nós tirarmos as pedras às pessoas quando as coisas são feitas, mas ninguém faz as coisas, penso eu, quando um presidente de um clube ama esse clube, eu não me acredito que ele o queira prejudicar. E eu acredito que o Presidente Franklin fez o que pôde e o que estava ao seu alcance para ajudar o Belenenses da melhor forma possível. Obviamente que não conseguiu, teve que começar do zero, foi uma subida ano após ano extraordinária para o Belenenses chegar onde chegou, conseguiu chegar à segunda Liga, não foi fácil o ano passado na segunda Liga, fui percebendo que não faltou ali alguma coisa para o Belenenses se manter, mas este golpe, infelizmente para o Belenenses não é fácil, é um clube também que está a passar, porque não tem as mesmas apoios, às vezes parecemos que eles têm muitos apoios, mas não têm, apesar de estar numa cidade que é capital. Mas pronto, fiquei só triste pelo Belenenses, porque entendo que as pessoas que lá estão a fazer um trabalho de grande qualidade, porque vieram desde a segunda divisão distrital até aqui, e portanto há que enaltecer esta perseverança do Presidente Franklin, mas acho que Passos de Ferreira também nos merece respeito, ganhou o que teve que ganhar, se foi com alguma felicidade ou não, pelo menos foi com um grande golo. Tens razão, Filipe, o Passos de Ferreira ao menos passou com um grande golo, são sempre golos bonitos de ver. E dar os parabéns acima de tudo àquela moldura humana, apesar de Belenenses ter levado muita gente pelas imagens televisivas, do pouco que vi do resumo deu para perceber isso. Estava. Mas a malta de Passos de Ferreira uniu-se, e provavelmente do número de adeptos que falou o Mr. Chaló, à vontade deviam estar ali mais de 5.000 pessoas de Passos de Ferreira, o que é sempre de enaltecer. E para ajudar, para complementar, o Belenenses mesmo na altura que passou para a fase de apuramento para campeão, houve um reforço
tremendo da equipa de Belenenses, com vários reforços e mudança técnica. Também E há uma mudança técnica no sentido, quando se muda de técnica, é para melhorar, não é? Nunca é para piorar. E recrutou até dos melhores jogadores, o Diogo Paula, por exemplo, o Barros, são jogadores muito interessantes. E o Diogo Paulo faz-me lembrar o Redondo, o médio do Real Madrid, que é canhoto, um 6, é um muito bom jogador. E o Belenenses tinha houve aposta. já tinha um bico. Humberto Teixeira, o que é que falta falar deste play-off? Estamos a falar das equipas que vão fazer parte da segunda Liga, que é o que vamos falar a seguir, e também das que ficam na Liga 3. O Belenenses será uma das equipas, embora não vá diretamente ter com o São João de Ver. É importante dar nota, por exemplo, se o Passos Ferreira descesse, ia jogar com o São João de Ver e obrigava a ir ao Oliveirense para a Série Sul, mas já lá vamos a isso. Antes de mais, cumprimentar o painel, cumprimentar, portanto, as pessoas que estão lá em casa a ouvir-nos e a ver-nos, e um cumprimento muito especial e um abraço pelo espetáculo que vocês deram, portanto, na RTP. Eu tive o prazer de ver, foi de facto magnífico. Obrigado. Bom, dito isto, eu acho que já está quase tudo dito. Portanto, enfim, o Francisco, o Rodrigo e o Xavier já relataram, portanto, as contingências do jogo e, com toda a sinceridade, acho que o Aves, portanto, teve a vida facilitada pelo primeiro jogo. O Belenenses complicou com o golo que sofreu, portanto, depois de 2-0. De qualquer das maneiras, parabéns, portanto, às equipas que conseguiram manter-se. Pronto, e os outros não conseguiram, estão a fazer o seu caminho e para o ano vão tentar, de certeza absoluta, portanto, Vítor. lutar. Grande passe. Olha, boa tarde a todos, aos meus colegas de painel, ao Filipe e aos nossos estimados ouvintes. Primeiro pedir desculpa pelo meu atraso, mas as respostas profissionais não foram tão céleres quanto eu preferia ou gostaria. Pronto, eu vinha a ouvir também já os colegas que vinham a sintonizar a sintonia feirense enquanto chegava aqui ao estúdio, e de facto não tenho muito mais a acrescentar, apenas esse por maior de que se o Passos Ferreira descesse, vinha disputar esta Liga 3, a Série Norte, mais um tubarão daqueles que já lá estão, portanto vinha acrescentar qualidade e desafio às equipas que já fazem parte desta série. Por um lado, ainda bem, obviamente que se viesse o Passos Ferreira sairia ao Oliveirense, mas a Oliveira das Mães é mais perto e, portanto, ainda bem que o Passos se manteve na segunda Liga. Pode ser que também seja um renascer da esperança daquele clube que é conhecido como um clube sério, como um clube cumpridor, de uma massa adepta fantástica, que tem o Antunes como capitão e é bonito quando um jogador que nasceu naquele clube também termina a sua carreira no seu próprio clube de coração, e portanto ainda bem que o Passos ficou na segunda Liga. Para nós, São João de Ver, é uma excelente notícia, apesar que entre o Oliveirense e o Passos Ferreira venha o diabo escolha, mas isso na próxima época logo se verá. Mas pronto, sim, isso é o ponto principal enquanto adepto de São João de Ver que retiro deste play-off, é o Passos Ferreira não vir para a nossa série, que seria mais um tubarão, porque tenho a certeza absoluta que o Passos vai pelo menos tentar regressar, ou melhor, se descesse, iria tentar regressar à Liga 2 e iria trazer mais dificuldades para o meu clube. A seguir vamos fazer a análise daquilo que será a próxima época. Já sabemos a constituição das equipas da segunda Liga, mas isso advém também de um play-off, na altura aqui também de manutenção / promoção, em que depois do Aves ter recebido e vencido o Vizela por 3-0, no passado domingo, no dia de ontem, empatou. Vizela 2, Aves 2. Rodrigo, olhando para aquilo que foi este play-off, o Aves acaba por vencer com alguma distinção, com alguma tranquilidade. Fica o Vizela para o ano com Feirense e Lourosa. Não era isso que eu previa, mas depois do primeiro jogo tudo se tornou mais fácil para o Aves. Teve a sorte do jogo na primeira eliminatória, ou no primeiro jogo do play-off, onde conseguiu vencer por 3-0, marcou 3 golos assim de repente,
Ontem ainda vi uma reação engraçada do Vizela. Os primeiros minutos foram quase sempre do Vizela, com bom futebol, com bastante pressão. Conseguem fazer 1-0. E quando vi 1-0, pensei que poderia ser um jogo interessantíssimo até ao fim, se continuasse naquela toada. O que é certo, uma falha clamorosa do central do Vizela. Não sei se teve lá o meu Aventura. E estragou a festa toda. É evidente, estou a brincar, coitado do homem, coitado do rapaz. Não podia fazer aquilo, acontece. E acabou, o Vizela acabou a partir daí. Depois o Aves conseguiu empatar, ainda conseguiu virar o resultado. Pronto, o jogo acabou, ou a eliminatória acabou, no lance do 1-1 para o Aves. E pronto, e parabéns José Mota. Isto não faz sentido nenhum, o que aconteceu no Aves, como em outros clubes que já falámos, de substituir treinadores a 2 jornadas do fim. Não foi o treinador que fez as coisas acontecer. Podia ser o melhor treinador do mundo, que não será, depois de uma época intensa, com os mesmos jogadores e a 2 jornadas do fim, que vai contribuir para se ganhar, seja o que for. Ganhou porque teve a sorte do jogo no primeiro jogo, e ontem teve o azar do adversário, e as coisas correram sempre bem para o Aves, e o Aves vai continuar, e o Vizela vai continuar na segunda liga. Muito sinceramente, para quem estiver a pensar subir ou lutar para subir para o ano, era melhor o Aves na segunda liga do que o Vizela, porque acredito que o Vizela vai continuar a ser uma das grandes equipas na próxima época e vai voltar a lutar pela subida. Xavier? Estava aqui a fazer umas contas para falar do Vizela, mas é fácil. Mas o Vizela chegou a esta situação por culpa própria. Sem dúvida. É a maior, eu acho que é das maiores injustiças da época o que aconteceu ao Vizela. Obviamente, o que aconteceu ao Vizela, eu vou reformular. O que aconteceu ao Fábio Pereira. É a única derrota que ele teve desde que é treinador do Vizela, foi com o Aves na primeira mão do play-off. Ele, desde que pegou na equipa em dezembro, 17 jogos sem perder. Inacreditável. E por causa de 7 minutos, eu vou continuar a focar-me nesses 7 minutos, que é futebol, é factual, aconteceu, mas são aqueles 7 minutos fatídicos na primeira mão que, na minha opinião, porque este jogo, apesar do Vizela ter entrado melhor, vi um pouco do jogo, ainda consegui ver alguma coisa do jogo. Apesar do Vizela ter entrado melhor, apesar do Vizela ter feito o primeiro golo, aquela infelicidade do central, o Vizela entrou em campo a perder 3-0. Isto é muito diferente do que entrar em campo a perder 1-0 ou empatado 1-1. O erro poderia acontecer na mesma, e outros erros que os jogadores do Vizela se calhar cometeram neste jogo poderiam acontecer na mesma. Mas uma equipa entra com muito mais estabilidade dentro de campo se estiver com um resultado minimamente recuperável, porque por muita crença que tínhamos, ganhar 4-0 era o que tinha que acontecer, ou 5-1, ou ir a penaltis após 3-0, e de facto foi pena, porque o Vizela tem uma recuperação extraordinária e com qualidade. O Vizela não tem só uma recuperação através do Fábio Pereira, através de uma varinha mágica, e teve sorte, é que tinha muita qualidade. O Vizela era talvez a equipa que melhor futebol praticou nesta segunda metade da época na segunda liga, e portanto não é que tenha algum sentimento de carinho ou de simpatia pelo Vizela, é só a minha visão de jogador, de apreciador de futebol, de adepto. E acho que o Vizela teve a infelicidade, de facto, na primeira mão daqueles fatídicos 7 minutos onde sofre 3 golos. Obviamente que com o 1-1 fica completamente sentenciado ali a eliminatória. Ainda foi digno, ainda foi honroso, ainda foi a lutar talvez para ganhar o jogo, conseguiu ainda o empate, porque o Aves faz o 2-1, não é? Por exemplo, o Aves vira para 2-1. Sim. Mas o Vizela ainda teve o discernimento de ir atrás e fazer o empate, pronto, ainda lutou pelo menos pela dignidade. E uma coisa bonita que gostei de ver no resumo alargado
A reação dos adeptos do Vizela no final é digna de alguém que gosta do seu clube. Perceberam que de facto, depois de um início de época muito mau, onde andaram quase a lutar para não descer, terem feito a recuperação que fizeram, tudo deveu-se simplesmente a uma coisa chamada futebol. Foi futebol, infelizmente aconteceu. O Vizela não teve a capacidade de ganhar este play-off, mas os adeptos, os sócios, tiveram o reconhecimento de aplaudir e de apoiar o Vizela e, sinceramente, vejo, e podendo já só deixar esta larachazinha para a próxima época, o Vizela para mim é um dos candidatos mais fortes se conseguir manter a estrutura do plantel e do seu treinador. Eu vejo o Vizela como um fortíssimo candidato para o ano a subir à Primeira Liga. Quanto ao AFS, é um projeto pelo qual eu não me identifico, não concordo com ele, acho que não foi acho que não é, nem tem qualificação, não vamos estar sempre a falar no mesmo. Felizmente, pela legislação, corrijam-me se estou enganado, foi a última vez que aconteceu um projeto destes em Portugal, felizmente, não teremos mais nenhum, e pelo menos... Se ele for novamente alterado. Sim, pelo menos na atual lei não pode haver mais nenhum AFS, pelo menos isso. Claro, o Presidente tem razão, isto não faz sentido nenhum, a 2 jornadas do fim ou uma jornada do fim. Isto é brincar com o futebol, com todo o respeito que merece o Zé Mota, mas isto é brincar com as pessoas. A uma jornada do fim mandar um treinador embora da maneira que mandaram, ou a 2 jornadas do fim, porque o Presidente tem razão, não é, com todo o respeito, mais uma vez, pelo Zé Mota, não é o Zé Mota que consegue. Há trabalho psicológico do treinador, sem dúvida, há ali uma vertente tática ou técnica que pode eventualmente ter melhorado alguma coisa, ter mudado alguma coisa, mas não é um treinador em 4 jogos que garante esta qualidade e que garante esta manutenção. E aliás, em 4 jogos ganhou 2. Portanto, perdeu 1, foi no último jogo e de uma forma copiosa, com o Moreirense já estava até tranquilo na classificação, não tinha nada a ganhar nem a perder, perdeu 3-0 e portanto a salvação do Aves foi de facto na Amadora, aquela vitória que eu disse, porque se eles não ganham na Amadora provavelmente nem era com a AFS este play-off, mas pronto, é futebol, parabéns ao AFS porque conseguiu ficar na Primeira Liga e o Vizela vai valorizar muito, na minha opinião, o campeonato da Liga 2 na próxima época. Também Mário Teixeira, o que é que tem a dizer relativamente a esta eliminatória? Não, o futebol é isto mesmo. Eu continuo a pensar como pensava há 50 anos, quando comecei, portanto, enfim, a praticar o futebol e a perceber um pouco de futebol. As equipas podem jogar muito bem, podem, portanto, ser coesas, a defender e a atacar, mas uma equipa que não tenha, portanto, um belíssimo guarda-redes e um marcador, um indivíduo que consiga, de facto, faturar, tem dificuldades. Pode fazer o melhor futebol do mundo, e é o caso do Vizela, que eu vi alguns jogos e de facto gostei, mas pronto, pelo menos nestes 2 jogos não conseguiram fazer mais do que um gol, ou melhor 2 neste caso. Sim. Em casa. Eu acho que é importante, na minha perspectiva. Portanto, é evidente que eu gosto de ver um jogo de futebol que tenha golos, por isso é que eu estou a defender de que o jogo deve ser mais atrativo do que as bolas para trás e aquela história toda, de que eu penso que as coisas estão a mudar, mas continuo a achar de que quem tem um bom guarda-redes em ponta de lança, muitas das vezes, mesmo jogando um futebol menos vistoso, está mais perto de ganhar do que outro. Vitor? Olha, a vantagem de ser o último a falar sobre o assunto é que temos pouco a acrescentar e, portanto, serei muito rápido. Tenho pena, efetivamente, pelo Vizela, porque fez uma recuperação fantástica no campeonato e eu recordo que disse a semana passada sobre o Vizela. O Vizela, à 14ª jornada, estava em 14º lugar, portanto, quase a meio do campeonato, estava quase no fim da tabela. E fez uma recuperação estonteante na tabela classificativa, não só pelos pontos conquistados, mas pela qualidade de jogo que empregava no jogo. Mas é futebol e, portanto, o Vizela só poderia ficar feliz, ficou a AFS. Agora, há aqui uma coisa que eu gostaria de questionar. E se, por princípio, todos estamos de acordo, e eu que sou defensor disso também,
da estabilidade do corpo técnico, a verdade é que 2 clubes que mudaram de treinador nas últimas jornadas garantiram aquilo que era o seu objetivo. E, portanto, que não faça escola a estes acidentes de percurso. E um não conseguiu. Sim, mas 2 conseguiram. Das 3, 2 conseguiram. 2 conseguiram. E, portanto, que não faça escola, porque isto não acontece todos os anos. Há muitas circunstâncias que levam a este desidrato resultadista que temos aqui, mas a verdade é que a AFS mudou e garantiu aquilo que era o seu objetivo principal para esta fase final do campeonato, e desejar melhores felicidades ao Vizela, porque de facto foi um gosto ver o futebol que praticavam, sobretudo nesta fase final do campeonato. Estão aqui 2 sócios do sindicato de treinadores, da Associação Não é Treinadores. sindicato, não é associação. Pronto, a Associação Nacional dos Treinadores. Acho que deviam tentar, junto à associação, que é justiceira para tantas coisas, que tem tantas normas para se poder ser treinador, que deviam, dentro da associação, dizer nenhum treinador devia aceitar um convite a 2 jornadas de fim em qualquer clube que fossem convidados. Portanto, para defender o seu colega que está no clube. Não faz sentido nenhum. O Vítor disse aqui uma coisa, é verdade lá para a Alice. Houve 2 que conseguiram, mas não foi por eles, não foi pela mudança, foi porque as circunstâncias assim aconteceram. Exatamente. Portanto, se a Associação Nacional de Treinadores de Futebol faz tantas coisas, mete processos a treinadores que não têm o nível e não sei o que é, em defesa dos que têm, e aí eu até dou de barato, até aceito que porque é barato, é lei. É a lei dos treinadores, dos advogados, dos médicos, de toda a gente. Ninguém opera sem ter o curso. Porque é que não criam situações para continuar a defender os seus Eu peço imensa desculpa, mas eu discordo. Eu sei que não concorda, mas eu estou a dar a minha opinião. Não, mas sei que não concordo. A associação não é dona dos clubes. Mas é dona dos... É dona, não. Influencia os seus membros. Não é? E devia-se criar uma situação, porque no fundo isto vale tudo. O Vítor disse outra coisa que concordo e que disse: vamos ver, esperar que isto não se doutrina quase. Então, se mudaram 2 e 2 ficaram, para o ano vamos ter 4 a mudar. E se correr de 4 que há 3, para o ano vamos ter 8. Rodrigo, e agora se digo, nenhum tivesse ficado. então a associação o que é que deveria fazer na sua perspectiva? Os treinadores deviam todos se juntar e dizer assim: numa situação destas, nós estamos a prejudicar, o nosso colega que naquele, porque amanhã estou lá eu. Não faz sentido. Exatamente. Amanhã estou lá eu. Fazer sentido até faz. Mas O presidente Rodrigo está a falar. Um presidente que manda um treinador a 2 jornadas de fim para lá treinar. Antigamente era assim que faziam. Pois, se calhar há alguns que é exatamente isso que se faz. Aquilo que é um desafio, eu até era também um desafio bom para os dirigentes, quer dizer, também era. Claro, também se houvesse esse código entre os dirigentes também, é muito difícil a nível treinador. Entre os treinadores, os dirigentes já não faziam. Sabia que ia ficar sem treinador. Ou então aqueles dirigentes que querem ser treinadores aproveitavam. O problema é que não há união nesse sentido. Mas eu percebo, na gênese, percebo a sua ideia. Só que a classe dos treinadores é uma classe também, é exemplo de outras classes, é uma classe que não é muito unida, e acho que, sendo eu sócio da Associação Nacional de Treinadores, eu penso que muitas das vezes fala-se muito pela rama e pouco por aquilo que é o fundo. Se esbarra a questão dos cursos ou não dos cursos na parte constitucional, ou seja, não se pode impedir ninguém de trabalhar, então não sei porque é que há uma regra dos cursos, não é? Quer dizer, quando há gente a tirar cursos, por exemplo, que nem sequer deveriam ter acesso aos cursos, há aqui qualquer coisa que também não se fala para o seu próprio umbigo. Por isso é que muitas das vezes há pessoas que fazem parte de uma associação, umas são mais ativas, outras são menos ativas, umas têm mais responsabilidade, outras têm menos responsabilidade, porque às vezes estamos a pregar para o deserto. Mas não temos dúvidas que o que aconteceu ao Aves, e neste caso, o Sr. João de B não tem tanto impacto, mas o Aves teve.
o que aconteceu ao Aves vai permitir que para o ano muitos dirigentes, muitos Faço presidentes que estejam a coisa, epá, se correu bem ao Aves, opá, vamos mandar um treinador embora, não interessa quem é, e vamos buscar outro qualquer, pronto, e até corre bem, porque isto está 50-50, se correr bem, nós somos maiores, se correr mal, Mas não faz sentido. Há 2 jornadas do fim. A sua observação agora não foi uma tentativa de que a associação fizesse. Isto é uma chamada de atenção. É mais isso. Isto é uma chamada de atenção porque, obviamente, a você tem Arábia noção de. Saudita, nesta altura, já está a fazer doutrina na Europa. Isto é pródigo nos países árabes. E no Brasil? E no Mas, Brasil, ó, mister, aqui, obviamente, o Presidente, quando lançou esta observação, ele tem a perfeita noção, e quem? Que não vai avante, mas pelo menos que sirva de alerta, ou menos que sirva mas, afinal, faz sentido. Temos que desvalorizar o trabalho dos treinadores. Exatamente. Os treinadores, opa, seja quem for, querem tempo para trabalhar. não é? Opa, Isto não faz eu sentido. substituir um treinador a meio da época, a 10 jornadas do fim, a 2 jornadas de fim. Mas agora E repare, nós tivemos Agora, este ano a 2 exemplos. jornadas de fim está-se a passar um atestado de incompetência. Nós tivemos este à ano, classe. mas nós vamos agora falar ao contrário. Nós ainda tivemos este ano exemplos de que treinadores sejam mandados embora à primeira e segunda jornada. Isso é que é grave. Isto é que é inacreditável. Quer dizer, eu acho. na segunda como Não, eu só estou a reforçar. É gravíssimo. Agora, se Não me é grave, é Se me gravíssimo. permite, Como é que é possível mandar um treinador embora à primeira salvo jornada? algumas situações que possam surgir, porque atenção, que há muito mal-estar, até pelo próprio treinador que possa ter criado alguma Sem coisa. dúvida. E isto, Mas um treinador que vem. O do Lessa, por exemplo, Sim, mas ó, mister. abandonou a seguir. Mas cada caso é um caso. Sim, Agora, mas isto se é um não treinador pode que vem ser- da época anterior, Mas sair eu ainda à admito que primeira ou sim. segunda jornada, Mas, ó, pode Presidente, haver uma razão. Se é alguém que vem da Sair época à anterior. penúltima jornada, não há razão nenhuma. Sim, mas se é um treinador que vem da época anterior, mister, eu ainda digo assim, bem, já vem da época anterior, os dirigentes já sabem que, pelo menos, o perfil do treinador que têm, vamos arriscar com o mesmo treinador, ver se dá. E à primeira, segunda, terceira jornada viram que não dava. Olha, o meu clube fez isso à quarta jornada, infelizmente foi à quarta, antes tivesse sido logo ao início. Mas o treinador que entra num clube em julho, faz a pré-época e à primeira jornada é mandado embora, bem, isto está tudo todo. A não ser que haja razões que não sejam de foro técnico. Atenção que muitas das vezes há coisas que... Eu não quero falar num em exemplo, caso- mas sei que em houve um ca- treinador em que à al- primeira jornada, ou nem sei se começou o campeonato, num clube fortíssimo da Primeira Liga, A análise faz ao foi treinador. embora e não foi se calhar por razões técnicas. E Daniel Sousa. Exatamente. foi. Exatamente. A análise ao treinador não é nos jogos. Não é nos jogos que se vê. Na pré-época você já... A primeira jornada, há mês e meio já de trabalho. você na pré-época Relação, já tem... relacionamento com os jogadores, É verdade. ver realmente A quem o diz. as coisas não estão a correr bem, mas não é por culpa do treinador, tudo isso tem que ser analisado. Sem E dúvida. se vai à primeira jornada, é evidente que há casos em que se calhar vai, só porque vai, a maioria dos dirigentes, os presidentes, os diretores desportivos, mandam os treinadores embora e pronto, porque correu bem o ano passado, ou há 2 anos, vamos fazer igual. Pronto. Agora, há uma análise que tem que ser feita à sua personalidade, ao seu trabalho, à relação com os jogadores, que pode ser à primeira, ou à segunda, ou à quinta, ou não sei o que agora. À penúltima, não faz sentido. Não faz sentido nenhum, não. Olha, eu lancei esta questão para a mesa porque efetivamente é uma questão Peculiar. tem tudo de engraçado e tudo polémico. E de não fazer Porque sentido agora nenhum. vamos pôr a bola do outro lado do campo, que é... E um treinador que é chamado para um projeto destes a 2 ou 3 jornadas do fim vai recusar quando tem em cima da mesa um contrato que lhe pode ganhar dezenas de milhares de euros. Claro, isso também é... Porque isto... E trabalho para o ano. E, No outro ano a seguir, quase os garantir que vai ganharem. para O Zé Mota não vai ficar lá para o ano. E Então quase- porque é que Como não é que foram você- buscar como é que você- Desculpa o que é que lá. você Porque garante não foram isso? buscar o Zé Mota quando foram buscar o Rui Ferreira? Rodrigo, tens de pensar. E não tem nada a Aquilo- ver com o Rui Ferreira. Porque então, se o Zé Mota é Por que lhe ia acaso resolver o problema, convidaram o Zé Mota para ir quando ele estava no Leixões. Já então agora... ele não foi na parte final. Não foi na altura. Porque... Ele fez um trabalho extraordinário no Não é- Leixões e então, bem, ele está a fazer um grande trabalho no Leixões, quase descia. Mas, ele Está a foi, fazer um grande trabalho no ele Leixões, foi- é este. Não, por acaso tem razão, também as coisas não estavam a correr bem no Leixões, mas na altura em que o Aves foi buscar o Rui Ferreira, queriam o José Mota. Mas o José Mota, também o Leixões naquela altura nem sabia se descia ou se não descia, porque as coisas não estavam a correr nada bem. E ele, continuar a não correr bem. ele optou por ficar. Certo.
E portanto, a única coisa que lhe Essa é posso uma dizer- novidade. Pronto, é a única coisa que lhe Eu, posso se fosse o presidente do Aves, nunca mais o convidava. Isso são contas do outro Rosário. Pronto, só estou a Pronto. dizer a lógica de futebol, a forma de encarar o futebol. Não, tem que qual ser é a assim. lógica do Não- futebol? não quis- E eu lembrei-me do Zé Mota. Fui convidá-lo. Opa, não que estou no Leixões. Se estivesse no Benfica ou no Porto, estou no Leixões. Opa, não vou. E depois, a 2 jornadas do fim, vou buscar o Zé Mota, que fez um campeonato extraordinário no Leixões. E então, opa, ele realmente. Não, foi um ano muito E no difícil. Farense. Tudo o que Foi um toca. ano muito Ó, Presidente, e o difícil. Farense? Ele começa no Farense, não ganha ninguém. Farense, Leixões, e no entanto é feliz, curiosamente. Eu acho que ele no Farense não tem sequer um ponto. Já retiro aquilo que disse há bocado, que se É, ele foi convidado antes, vai continuar para o ano. Rodrigo, eu só pensava queria fazer. que ele tinha sido só para eu resolver. gostava de fazer uma pergunta. Ele no Farense não faz se um me ponto. permites, Não faz, não. se me permites, não, é assim. 6 ou 7 jogos. Então todos os treinadores de que perdem, não é? Não conseguem ser campeões, não têm direito a trabalhar, portanto, para o ano. O que é que tem a ver com o que eu estou a dizer para Não, então você está a dizer Nesta que altura os treinadores- o Mota não ganhou nada, não. O Mota ganhou. Eu não estou a... Nesta O Mota ganhou. Nesta altura, Não. treinadores que deixam divisão até têm emprego para o ano da Claro, primeira é liga. evidente. não é isso. Isto agora até Não, acontece quer dizer, assim. Agora Falei de volta por outra razão, não foi por essa. Tá bem, mas- os mas- treinadores todos mas tem que que não têm bons permitir. resultados têm Só, direito a Rodrigo, mas Alex, tens que nesta permitir época de que a gente desportiva, relacione as coisas. O Zé Mota já fez trabalhos, de facto, Muito a este bom. nível, muito bons. Muito bom. Quer dizer, só porque não fez do Leixões já não deveria ser convidado? Não foi por Não, isso é- que ele não devia ser convidado. Então, não foi por não fazer Foi um o que eu bom trabalho. entendi. Não, Eu foi peço imensa desculpa. por- Ter recusado. E se fosse à meia presidente da do época, Aves e eu tivesse ido convidar a 7 jornadas do fim ou 8, eu convidei-o a 7 jornadas do fim. Foram mais. Foi mais, foi Não, nem- não, eu estou a falar E eu neste caso, convidei é o mais. Zé Mota a 7 jornadas do fim e ele veio a 7 jornadas do fim. Com o treinador que toda a gente achava que era o coqueluche era a última bolacha do pacote. O Pepa, não era? Sim, era a última bolacha do pacote, mas eu é que sabia. E eu sabia que aquele não ia. Portanto, a noção dos termos das coisas. Claro, mas isso é de caso a caso que se analisa. pronto. Não é generalizar, Pronto, não pronto. ganha. Pronto, Já não é pode isso, ser não é isso, treinador. não é isso. Agora, quer que eu diga uma coisa? Desculpa lá. No ano a seguir já não fui eu a mandar no futebol. Se fosse eu a mandar no futebol, o Zé Mota não ia ser o treinador do Feirense no ano seguinte. E tinha subido o Feirense. Rodrigo é Rodrigo. Não é Rodrigo, é perceber o perfil das coisas. O seu entendimento, Pois era eu que- claro, é se eu evidente, mandasse, era era o o seu responsável. entendimento que- E é Exatamente. por isso que eu digo de que os culpados no meio disto tudo está a tirar para os treinadores que deveriam de tapar. Portanto, não, o que o Rodrigo duas diz é que jornadas do fim. a duas O Zé Mota mesmo- não tem nada a pode ver ser com esta história eu das sei duas que não, jornadas. eu também não é sobre o Zé Mota que vou falar agora. Agora, então, mas os dirigentes é que são os culpados. Direm convidar um treinador a duas man. jornadas do fim. Posso- Só isso. Também. Posso terminar? Posso terminar? Obrigado. Obrigado. Dizia eu há bocadinho, para recordar os nossos ouvintes, que estas questões têm os dois lados da moeda. E um treinador que esteja desempregado ou que tenha já, ou que esteja empregado e tenha o objetivo conseguido, põe no contrato em cima da mesa, eu vou dar um número para o ar, não faço a menor ideia. 100 mil euros para 2 jogos se subires de divisão. Ou, neste caso, garantires a manutenção. O que é que faz o treinador? Segunda questão. É uma O raspadinha, dirigente. faz uma raspadinha. O dirigente tem prazer de mudar de treinador. Nenhum treinador, nenhum presidente, o do AFS, o do São João de Ver, todo e qualquer dirigente, não tem interesse nenhum de mudar de treinador. Seja a 7 jornadas de fim, seja a 2, seja a 20. Faz a análise dele. A análise que tem, Sobre o com base momento. na informação que tem e do seu conhecimento, diz, opá, com este, como diz o Rodrigo, com este sujeito eu não vou lá. Há 2 jornadas de fim. Quem é que se lembrou disso? Não, Rodrigo, Opa, eu tenho que vos dar razão a tudo o que vocês dizem. Vocês estão todos a fazer uma boa análise. Mas a questão que está aqui, se nós não É metemos ser na a 2 cabeça jornadas de fim. de que não vai resolver nada, e é só essa crítica que eu estou a fazer. Eu não estou a criticar um dirigente substituir o treinador.
eu não estou a criticar isso, eu substituí tantos. O dirigente. Errei algumas vezes. O dirigente. Não, erraste em todos aqueles, menos no último, que não o despediste. Não. Portanto, todos os outros também não. anteriores, mandaste embora. Isso também não. Estou a brincar contigo. Não, Errei. a questão, obviamente ninguém errou, porque é assim. Quem é que não Há treinadores e há jogadores que numa determinada circunstância não rendem e noutra rendem. Por isso que nós vemos alguns treinadores, e vou à minha última questão e termino sobre este assunto, que num determinado contexto não funcionam, mas passado 2, 3, 4 anos voltam ao clube e têm sucesso. O sucesso relativo àquilo que é o objetivo do clube. E vou à minha última questão, que é aquilo que o Mr. Fischel falava um bocadinho, do acesso à profissão. E eu pergunto, e eu adepto, porquê é que a Associação Nacional de Treinadores não abre os cursos a mais gente? Porquê é que não é mais transparente? Mas não Porquê é que não é mais democrático? Não é, vamos cortar mal para a raiz. A nível dos cursos que estamos aqui a falar, nada tem a ver com a associação. Ok? Não? Não, é esta a ideia e, portanto, precisamente é que eu estou já a cortar. A Federação, o 3º e 4º nível, nada tem a ver com as associações, tem a ver com a Federação Portuguesa de Futebol. Eu sei disso, mas quem elege a Não. Federação são as associações. Mas isso é uma roda. É uma Mas isso mesmo. Quem elege a Federação são as associações. As associações Aí é utopia. Nesta altura, só pode haver mais cursos, não é? Se houver, mediante aquilo que é a égide da UEFA, abertura de mais cursos. Até porque em Espanha há muito mais cursos que cá, por exemplo, não é? E, portanto, e na Escócia, e mas e é na isso. Irlanda. Acha normal, treinador português, e vou falar só português, ter que ir a outro país tirar o curso à Escócia. para poder Oh, desenvolver a sua... Amigo Nós Vitor, pegamos mas na eu questão não do acho Ruben normal, Amorim. eu não acho Ruben normal Amorim. isso, mas não acho normal que os treinadores para chegarem ao 3º e 4º nível, porque não é assim que a lei diz, são obrigados a treinar num determinado ranking da UEFA. Por exemplo, um adjunto meu tenha estado no Kuwait comigo a trabalhar ou na Argélia, não tem um coeficiente de entrada, mesmo estando a trabalhar, não tem um coeficiente de entrada para os cursos. E há gente que vai para os cursos, isto é preciso dizer publicamente, que nem sequer trabalhou. Mas eu sei que está errado. Está errados. E isso sim. Mas o Vitor que se está a queixar não é desses. E esses estamos todos contra. Claro. Mas Não eu- tem que eu entrar eu estou a por dizer- cunhas, mas eu estou a tem que dizer é entrar que a por associação mérito. não tem capacidade, ela por si própria, enquanto não mudar a legislação, não tem, o IPDJ e Federação Portuguesa de Futebol incluído, não tem capacidade de por si próprio fazer. Se perguntarem, mas deveria ser a Associação Nacional de Treinadores a responsável pela É formação. fazer pressão. Pois, E é fazer pressão. Sim, agora vamos ter de facto o presidente com mais. Os Com cursos mais de treinador não têm que ser quase, Mas- eles vão e toda a gente é aprovado. 99, eu acho que nunca ninguém foi reprovado. Por acaso Pronto. eu vou-lhe dizer, Posso o que é estar que enganado. eu vou-lhe dizer o que é que acontece. Alguns desistem para não terem a situação de ficarem reprovados. Mas está a falar Há a partir do desistência. 3º nível ou no 1º e no 2º? No 3º e 4º nível. No No 3º e 1º e 4º. 2º praticamente ninguém Pronto, toda a gente, falava, eu se claro. quiser ser treinador, daqui Também é, a também é. meio ano sou treinador. Também é. Pronto. Isso é que está mal também. Também está. Está mal, porque vai e entre toda a gente. Quer dizer, nós, para chegarmos a médicos, para chegarmos a engenheiros, temos que provar que somos Claro. bons nisso. E o treinador vai ser igual. Agora, barrar barrar-me a possibilidade, eu quero ser engenheiro, e barrar-me a possibilidade de me inscrever na faculdade de engenharia, porque há muitos engenheiros, ou porque há uma classe que apoia apenas aqueles que estão. Mas não é Mas não há classe. números claussos é uma ideia falsa. Não há números claussos na Associação Nacional de Treinador de Futebol. Pelo menos eu nunca ouvi falar nisso. E sou Há sócio. uma questão de acesso também. Há uma Questão de acesso e que é até a nível impeditivo do- pelas leis e pela Isto para já- legislação. isto para já há um Ora, pro- a Associação nunca impôs nenhum número de claussos que Para eu já saiba. há um problema até de especificidade, porque eu acho que deveria haver um curso de 3º e 4º nível para a formação, ou seja, os treinadores que fossem especializados na foi formação, falado isso lá. em vez de serem só Sem treinadores de eu sou treinador e quero ser não é a mesma coisa. E, portanto, mas isto são ideias, agora, há algumas que esbarram efetivamente naquilo que é a legislação, e não há hipótese. Falta então a sua análise só ao jogo. Olha, é muito fácil. Primeiro de tudo, quis o destino com a AVS um dos últimos playoffs, entre uma equipa
da segunda Liga em terceiro lugar e uma equipa de 16ª primeira. Passos Ferreira, curiosamente, AVS ou Aves. Na altura o Aves caiu perante o Passos Ferreira e agora desta feita o Aves conseguiu manter-se. Eu ouvi-vos e não queria alongar muito porque eu acho que é importante não alongar, porque já disseram muita coisa muito importante e bem. O Vizela desde o início tinha um grande plantel. O Vizela desde o início era das melhores equipas na constituição do plantel de todas. Os resultados não aconteceram. Entroncando nas palavras do presidente do Rodrigo, e que no fundo todos nós concordamos, também não foi o Fábio que chegou lá na primeira semana e pôs aquela equipa a ganhar. A equipa, mesmo com o espanhol, tinha algum romantismo a mais, mas a equipa estava presa e se calhar alguns jogadores precisam muitas das vezes dizer assim, nós estamos a falhar, mas não é para o treinador, se vem agora outro treinador, se eu falhar com o outro e agora falho com este, então A culpa vai ser minha. a culpa vai ser minha, porque não há outra solução. Não há outra solução. A questão é que o Vizela também, independentemente daquilo que foi uma qualidade futebolística individual e coletiva, jogadores que dificilmente, na minha perspectiva, mediante aquilo que é um negócio do futebol e aquilo que é o que está ali intrínseco no Vizela, porque ali é amassado e investidores, não sei se alguns jogadores vão manter-se para... O pequenino vai embora, do meio campo, Nascimento. Manter-se no Vizela. Mas abrindo o parênteses também, vou dizer uma coisa. O grande jogo e a grande responsabilidade chama-se Penafiel. O Vizela podia ganhar os jogos todos. O Penafiel fez 9 pontos na segunda volta. Se olharem todos para a tabela classificativa, bastava o Penafiel ter feito 18 na segunda volta, nem Vizela podia jogar à Globetrotter, podia jogar à Barcelona, podia jogar à Real Madrid, nunca mais lá chegava, até porque ganhava e os outros sem ganhar sempre. Estou-vos a dizer E isto. o Penafiel manteve o treinador até ao fim. Isso é que é burrice. Isso é que é burrice. Estás a brigar com Não as estou palavras. nada. Quantas vezes o Helder Cristóvão perdeu a demissão? Ai, não sei. Nenhuma. Então a tua burrice é maior dos dirigentes. Exatamente. A burrice é maior dos dirigentes. A informação Mas que tenha pedido 10 vezes. A burrice é, neste maior, caso, da a maior. mesma informação que tenho aqui é ele pediu a demissão 3-4 vezes. Exatamente. Qualquer treinador, se quiser, sai Para o lado do no Não, dia não. a seguir. Certo? Exatamente. Depois do que aconteceu ao Penafiel, pelas 9 palavras pontos. do Mister, é uma burrice de todo o tamanho da direção ou de quem manda. Não é burrice Ainda- nada. Opa, então já. Se olharmos para os resultados dessa forma fria, Mas foi mas a segunda se nós volta. formos à- Mas não foi na última jornada, nem na Rodrigo. penúltima, nem nas 3 de fim. Os chineses já Durante vinham, a primeira, a segunda volta Ah, toda. Rodrigo, 9 o pontos. Ninguém tinha se Penafiel, calhar visto isto, o mas é verdade. Penafiel ganhou muitos pontos de forma estranha Sem dúvida. na primeira volta. Muitos pontos ganhou de forma estranha. E a informação que tenho, e vale o que vale, é que o Helder Cristóvão pediu a demissão de outras vezes. Pronto. Ainda é pior, a decisão da direção. E, segundo sei, não foi aceito. Tanto é que ele ficou lá até ao fim. Mas isso Mas já havia sabemos. situações extra-futebol que estavam dentro da panela de Penafiel e, portanto, as coisas foram... Não sei, essa parte eu já não sei. Ok? Essa parte eu O presidente da SAD do Penafiel é uma pessoa bem conhecedora de futebol, ou pelo menos o pai dele é bastante conhecedor, não é? Como sabem, que é o filho do dono da Oliva de Do Esportes. António E o que é Nogueira. que isso tem a ver? O dono da Liga dos Esportes, que influência é que tem? Não no faço a futebol? mínima ideia, mas de qualquer maneira, se Tem calhar pode ter aguentam. influência nos clubes. Agora, há uma coisa Não que serão os clubes, da mesma não serão maneira, os clubes que vão ajudar o adversário. da mesma maneira que um dirigente pode mandar embora um treinador pode sair quando quer. Portanto, basta querer. Porque se disser que não quer trabalhar ou que não está bem para trabalhar, não há nenhum dirigente que vai querer manter. Mas E não acredito que o Helder tenha pedido assim tantas vezes a demissão. Eu tive um treinador que foi buscá-lo e ele fez um trabalho extraordinário na primeira época. Fez um trabalho extraordinário ao mesmo nível na segunda. À terceira época as coisas estavam a correr mal. E veio, não ganhávamos a ninguém, foda-se. Eu não desliguei o micro. Não ganhávamos a ninguém. E a primeira coisa que o homem veio ter comigo, no sítio do costume, disse, por exemplo, eu vou-me embora, que nós... E disse, não pá, você não vai.
você não vai nada, você fez uma época boa, fez uma segunda ao mesmo nível. Opa, está a correr mal, opa, se cair, caímos os dois. Eu não posso mandar um treinador embora ou aceitar a demissão de um treinador quando ele faz uma excelente época na primeira, uma boa época na segunda, ao mesmo nível, e porque as coisas estavam a correr mal, agora manda-se o treinador. Não mandei. Uma semana depois, ele veio dizer a mesma coisa. Portanto, é por isso que eu não acredito que o Helder tenha dito assim tantas vezes, porque na semana a seguir nós voltámos a perder. E ele voltou, já não consigo. E eu tive que aceitar. Porque estava primeiro os interesses do clube. Se os gajos de Penafiel, os indivíduos de Penafiel, o treinador vai lá, quero ir embora. E ele, não, ficas. Só se eles realmente podiam ter, isso que tu deste a entender, tudo controlado, e sabiam que não precisava de treinador, ou podiam ter um treinador vago. Estou a dizer, eu disse extra futebol. O extra futebol é o quê? Não passa lá numa linha de comboio. Não conheço o estádio. Lá vai para. Eu, se calhar, não disse assim tantas vezes que queria ir embora como aquelas que eram necessárias para o presidente dizer assim. Ou então, também aqueles treinadores, e não são treinadores, nós próprios na nossa vida. Eu nunca gostei deste treinador, às vezes também eu sou assim, suspeito. Opa, manda-me embora, mas não mandes, manda-me embora, mas não mandes. Também há aquele treinador que quase que pede só para. Presidente, o Vítor prometeu que este ano ia aprender muito de bola, está a aprender. Está... Para terminar, Mr. Chalão. Não, é aquilo que eu estou a dizer é que... Descansa agora um bocadinho que ainda fazemos aqui as duas análises finais. É aquilo que eu estou a dizer e também... Mas isso é importante, Claro. estamos a falar de clubes. Por isso é que eu estou aqui a deixar falar, atenção. Muitas das vezes o treinador, se for consciente, muitas das vezes sabe que a culpa pode não ser dele, mas provavelmente há algumas coisas que pode eventualmente mudar se ele sair. Sim, exatamente. E até porque há uma razão muito simples. Quando o grupo não é bom a nível dos jogadores, do ponto de vista de caráter, o jogador às vezes, a única maneira de ser responsabilizado é quando o treinador vai embora. E às vezes, como o Presidente estava aqui a falar, o treinador, se for responsável, se não olhar só por conta dele, nós temos que mandar a responsabilidade para os jogadores. Porque quando um treinador sabe, e principalmente um treinador que formou uma equipa, que esteve a trabalhar com uma equipa, que está a dar a possibilidade aos jogadores, é a única maneira de dizer aos jogadores: agora vocês vão dizer que a culpa é daquele, é do Manel, é do Jaquinho, é do Presidente. Isto vem para ser coerente. Claro. A única coisa que eu acho é que isto, falando também, e logo no início desta conversa, o Presidente falou nisso, acho que não são boas notícias para aquilo que é, ou seja, são boas notícias para a competitividade da segunda Liga para o ano, porque à partida o Vizela vai ser sempre uma equipa muito mais forte que o Aves que fosse na segunda. Eu acho que aí sem estou dúvida completamente de acordo, até porque a nível de marketing... não se esqueça, desculpe interromper, eu acho que o AFS caísse, até o próprio projeto poderia ficar em causa se descesse para a segunda Liga. Provavelmente. Não sei se tem essa visão também. Sim, eu acho que o AFS cai para a segunda Liga, o próprio projeto por ia exemplo, tremer. para dar um exemplo, na minha leitura, o Fábio fez um grande trabalho. Agora vamos ver o início do próximo campeonato. Sem dúvida, mas isso... Esta é a confirmação. E vamos ver o que vai acontecer ao Porto e ao Benfica no início da próxima época. Porque... E ao Sporting também. O Sporting tem um treinador que parece-me mais estável. Dos três parece-me mais estável. Mas o Porto e o Benfica poderão, e até corroborando com as palavras do Xavier há bocadinho, poderão começar a próxima época com um treinador preso por fios, quer um, quer outro, e 2, 3 resultados negativos pode ditar. Sim, é da vida. Não? E Principalmente porque estão os envolvidos no dirigentes. campeonato do mundo, do clubes. Parece que não, o campeonato do mundo de clubes Vai influenciar muito. eu já disse isto até publicamente, não ter rádio, em que disse que, precisamente a fazer a leitura, eu não sou ninguém para fazer a leitura, só dou a minha opinião. Isto é outra coisa que é uma tolice total. Eu nunca falei nisso porque o Sport não está e as pessoas que me ouvissem podiam pensar que eu estava ressabiado pelo Sport não ir. Isto é uma autêntica estupidez do tamanho. Está ao nível de um presidente mandar um treinador embora há 2 jornadas de fim. Isto do campeonato do mundo, isto faz sentido nenhum. E agora começamos a perceber a formação do plantel para ir ao campeonato do mundo, então duplicam a estupidez. A obrigatoriedade de levar E depois os que são contratados 15 dias para ir ao campeonato
que é isto? No caso, vamos dar este exemplo, o Di Maria, que já apareceu vestido de outro clube, É Rosário. mas vai ao campeonato, vai fazer. Não O vai treinador fazer. já não conta com ele. E ele, Vai lá para o fazer o ano, quê? claramente, não vai ser jogador do Benfica. Está perfeito. Vai lá fazer o quê? Vai lá fazer o quê? É, tal e qual. Vai criar confusão Vai lá. com aquele que Vai para o lá, ano quer porque os ganhar gajos- o os lugar gajos que e vai pagam- ficar. É verdade. E São como todos tu- malucos. e como Pagam. sabe, Pensa, Está tudo maluco. e Presidente, como- a melhor coisa que pode acontecer ao Benfica e ao Porto é não passar sequer a fase de grupos. Isso- É vir embora o mais rápido Isso possível. não diria, Não tem diria isso. devido àquilo que eu acabei de referir. Também por causa dos treinadores Do manter-se. peso, mas aquilo que Até porque eu são acho que equipas fracas, todos nós não é? aqui sabemos, A mas maioria até para são equipas- informação, a própria FIFA vai colocar elementos em cada jogo para analisar os minutos que os pseudo-titulares ou quem tem mais minutos no campeonato de cada equipa vai jogar. Portanto, isto é, além de tudo, há uma ditadura, entre aspas, não faz daquilo que é sentido. a escolha. Hoje Uma tinha- coisa hoje- são seleções, haver um campeonato de mundo de seleções, vai meia dúzia de jogadores de cada clube ao Mundial, está tudo. Mas o grosso plantel está de férias. Agora, Vou dar este exemplo, porque é de clubes que vão ao Mundial. O caso do Otamendi está de férias, desde que acabou É verdade. foi para férias. E agora, daqui por uma semana, vai se juntar aos colegas nos Estados Unidos para fazer o Campeonato do Mundo, mas não sabe se vai ficar. isto não faz sentido. Mas, ó Presidente, Mas- agora, Ui, agora, ui. agora permita-me que. Fechar a porta já. Permita-me que brinque Isto um é bocadinho consigo. trabalhar A culpa não é mal. dos treinadores aí. a Não, culpa não, é não, dos não, não. dirigentes. Dos dirigentes. Dos E dirigentes. está a ver? E- Os e dirigentes não só se pensar consegue- no dinheiro. Os dirigentes, opa, eu não sei Mas qual isso é é o os problema. valores, porque também já ouvi São que eram muitos. milhões, mas também já ouvi agora que são não são milhões passarem à fase seguinte, porque se fossem Exatamente. estes dois jogos, Não, são 6 milhões é logo à partida, acho eu. ok, e o que é isso, 6 milhões Não é para um nada. clube que vai ao Campeonato do Mundo? 16. 6. O que é isso? Podem passar depois. Quanto é que se vai perder com isso? Eu não sei quanto é. Vamos imaginar que o Benfica e o Porto ganham 12 milhões de euros em ir ao Campeonato do Mundo. Sei Quanto é mais que se sei. perde com esses 12 milhões? Eu estou a imaginar ao nível do Feirense, e eu a dirigir o Feirense ao nível do Feirense, e agora a imaginar isto ao nível do Porto, com os problemas todos que o Vítor aqui quis dizer, e os problemas do Benfica. Mas eu acho que o Benfica nesta fase está melhor, e o treinador melhor do que o problema do Porto. Acho que o Porto ainda é bem mais grave. E depois anda-se a E contratar um agora o jogador jogo à em pressa, Marrocos, e agora e não sei o quê. Marrocos agora foi elucidativo. O Porto se calhar precisa mandar meia equipa embora, porque não tem qualidade. a fazê-lo por causa deste Mundial. Não está. Não, bom, Eles vão ter que ir? Pois, exatamente. Não, mas depois não pode despedir os jogadores. Depois os Fazer a jogadores, equipa. os que estão na seleção, depois vão para o Campeonato do Mundo. O Campeonato do Mundo Há o torneio das nações. vai terminar no final do mês. Julho? Sim, se for à final. Sim, mas a partir até ao fim de julho. Para metade das equipas termina. É um problema Oh, para esta Presidente, época. É um primeira- Mas problema para esta. a 10 de E há julho tem que pré-eliminatórias. começar a trabalhar. O Benfica, no dia treina. 2 de agosto, já tem um jogo oficial contra o Tem Sporting. que começar a trabalhar a 2 2 de julho, claro. Portanto, aqui, eu não estou a perceber nada disto. Isto aqui- Repara, o isto é Benfica, tão se for surreal. eliminado no dia 20 e tal de junho, passado uma semana e meia, tem que se apresentar aos trabalhos pré-época. Como é que este Sabe o que é que vai acontecer aqui? E eu espero bem que sim. Da Liga Não dos vai Campeões. faltar desculpas ao Anselmi e não vai faltar desculpas ao Laje se as Provável. coisas começarem a correr mal. Provável. Então não tive de jogadores, não tive tempo para treinar, não tive tempo. É que aqui a questão Tempo. das férias, Essa vai você ser- tocou num Não ponto tive essencial. tempo, não fizemos Por exemplo, você- um trabalho perfeito de início, porque só se ganha campeonatos. Eu já disse isto aqui até em relação ao Feirense. Sim. Os campeonatos começam-se a ganhar no primeiro dia da Presidente, e apresentação. você tem mais experiência do que qualquer um de nós nesse aspecto, que é Mas só a dar- nível de férias de Só dar jogadores, esta nota, ou seja, começa dia 4 de junho a Liga das Nações. mas acaba sábado, domingo. Certo. São 2 jogos. Não é isso que eu estou a dizer, mas começa dia 4 de junho, portanto eles estão a treinar, não tiveram tempo de descansar. E o Campeonato do Mundo começa a 14 de junho. É para a semana, daqui a 15 Os dias. jogadores das seleções vão diretamente, Vão diretamente sozinhos. para os Estados Unidos. Exatamente. O que é isto? Isto é, vou brincar agora. Isto era do tempo do Sejam de Vier no regional. Nós temos que acelerar. Temos que acelerar. Você que tem. Isto É, mas Estamos
férias. Por exemplo, há jogadores, o Porto teve quase 15 dias de férias. Ou seja, os jogadores não vão poder reclamar. Claro. Não conto. O Porto teve quase duas. O Porto teve a semana. Desde o final do. 10 dias são quase 2 semanas. Pronto, semana e meia. Pronto, mas repara numa coisa, Vítor. A nível de férias, os jogadores do Porto e os jogadores do Benfica, provavelmente em termos de férias, de dias que teriam se fosse seguidos, não vai ser muito diferente com os que vão ter. Aqui a questão é, como o Presidente disse, eles foram agora 8 dias, depois vêm treinar 15, depois vão parar 8 dias, para depois vir jogar. É um desafio à metodologia da própria pré... É um vai ser uma loucura enorme à metodologia. Eu só espero vai que ser o Sporting o principal candidato a ganhar o próximo vai ser campeonato. Beneficiado, mais E portanto, o Sporting agradece aos astros e aos dirigentes da FIFA e da UEFA este campeonato do mundo. Não. Porque Estás a ser errado. O Sporting tem que agradecer à sua incompetência por não ter tido pontos no ranking para lá estar. Eu só espero que agradece a competência. O Porto e o Benfica só lá estão pelo ranking que tiveram nas competições. Mas agora principal candidato, assim, já para fechar. temos nós, portistas, Estamos a fugir do nosso tema agora. O desafio que temos em mãos, que é de alguma estabilidade. Começamos com uma reflexão futebolística, estamos a terminar naquilo que não é tema do nosso programa. Portanto, já temos esses problemas. O Porto e o Benfica. É melhor fazer um programa só Para fechar, exatamente. E agora vamos ao Campeonato Mundial de Só Clubes. para fecharmos então. Vou dar aqui, não vamos fazer com a análise com o fundo, mas teremos muito tempo no mercado em sintonia e na divisão da próxima jornada para falarmos aprofundadamente. Marco Teixeira começa por si, Lourosa e Feirense na segunda liga. Sabemos, aqui muito rapidamente, vou tentar dizer as equipas, ficam com os Chaves, Passos Ferreira, Leixões, Vizela, Felgueiras, Boa Vista, Penafiel, Futebol Clube Porto B, o Feirense Lourosa já tinha dito, Académico de Viseu, União de Leiria, Torriense, Sporting B, Benfica B, Portimonense, Farense, peço desculpa, o Portimonense e o Marítimo, Portimonense e Marítimo, portanto... E o Farense, peço imensa desculpa, exatamente, é o Farense, porque aqui está cortado, eu estou a ver pelos símbolos. Sim. E o Portimonense e Farense e Marítimo. Será uma época difícil para a Lourosa, mas certamente de celebração. Como é que antevê, em poucas palavras para cada um, como é que antevê a vida da segunda liga na próxima época? Eu só vou tocar em 2 tópicos. O primeiro é a desejar, de facto, boa sorte ao Lourosa, porque vai entrar num campeonato muito competitivo e tem que ter sorte. E depois outra referência, essencialmente, portanto, ao mapa. Repara de que se tu juntares, portanto, em vez de ser por distritos, se fosse por áreas metropolitanas, em que Lourosa e Feirense pertenciam, portanto, à área, e o Arouca também, portanto, Mas o Arouca está na primeira liga. Repara o aglomerado que aí se encontra, portanto, de clubes. Portanto, a segunda liga, além de ser competitiva futebolisticamente, tem condições de facto para haver muito mais, portanto, espectadores, porque este núcleo e o caso da Liga 3 também, que alargou a nível geográfico, alargou também o mapa. Pois, eu prevejo de facto, portanto, enfim, além da rivalidade com o nosso sempre rival, portanto, Feirense, de que vamos encontrar-nos outra vez para disputar, portanto, a supremacia do clube do Conselho. E pronto, e eu desejo sorte de facto ao Lourosa. Não, estou a dizer alguma coisa. Temos de ser rápidos. E pronto, e na área. Vamos deixar para isto em aberto. Tentar ficar nos primeiros lugares. Rodrigo Nunes. Para o ano vou ver 2 leões a bater um no outro, espetáculo. É evidente que nós vamos ter que levar com isso, com esta necessidade do ser Américo e se tivermos cá, vai ser do ser Américo e de mais ninguém, com esta necessidade de demonstrar realmente depende do cachê. O Lourosa é superior ao Feirense. Se era assim quando estavam no regional e o Feirense na primeira divisão, o Lourosa já era o maior clube do concelho. Águas passadas. Portanto, será agora muito mais porque estão na mesma divisão ao fim de não sei quantos anos. E eu por acaso até tenho aqui uma folha que me trouxe o nosso amigo Carlos Silva e eu ainda tenho aqui cabelo preto, só cabelo preto, não tenho cabelo branco,
E nós estávamos exatamente na mesma divisão que chegou agora o Lourosa, pela primeira vez. Mas nós já estávamos aqui, isto já tem blora lá em casa do Carlos, e ele tirou uma fotocópia a cores e ofereceu-me, por acaso com o Mr. Chaló, que tinha acabado de o contratar ao Pedras Rubras, e nós fizemos realmente uma grande época nesse ano. Portanto, é evidente que o Lourosa vai, de certeza absoluta, tentar imitar o Feirense com 23 anos, vai tentar, chegou à segunda Liga, ou tentar fazer aquilo que o Feirense fez quando chegou lá pela primeira vez. Também dizer que o Feirense desse tempo andou, e eu dizia isso porque era um presidente responsável e também não tinha a capacidade financeira que agora todos os clubes têm, incluindo o Lourosa, e eu dizia sempre que nós tínhamos que ganhar estatuto de segunda Liga. Andei e chegámos à segunda Liga em 2003, conseguimos chegar à primeira em 2011. Portanto, demorou 8 anos a termos estatuto. Eu percebia, durante alguns anos, que nós, às vezes, até éramos melhores que os outros, mas perdíamos com os outros. Queixávamos, não dava nada. Havia sempre qualquer coisa que corria mal. Ou era uma decisão do árbitro, ou era da nossa falta de experiência. Havia muita coisa. Ainda só mediam 1,80m. E ganhámos, demorámos 8 anos. Demorámos 8 anos. É evidente, a pensar assim e tentando que a história se repita. O Feirense desceu em 2019, daqui a 8 anos, vai ser só em 2027 e vamos voltar a subir. Mas o Feirense, quando desceu, já tinha o estatuto bem fundamentado e bem fundado de equipa de segunda Liga e de primeira Liga, neste caso de equipa de campeonatos profissionais, que o Lourosa chegou agora. Eu posso, já dei vários conselhos ao senhor Presidente de Lourosa e posso dar outro para... Não, a partir de agora já não gosto dos seus conselhos. Até aqui eu acho que o lusitanista achava, agora a partir de agora não. Agora a partir de agora. Nós às vezes vamos com tanto liberdade ao meu presidente. Vamos com tanto eu acho que posso dizer isto, porque eu não vou dizer nada. Às vezes vamos com tanto entusiasmo à coisa, que às vezes é aquilo que nós chamamos orgasmos prematuros. Às vezes acontece isso e é uma chatice. É uma chatice. Por isso, aquilo que o Feirense quer, e está em desvantagem em relação ao Lourosa, porque o Lourosa tem uma estrutura, eu não sei qual vai ser a estrutura do Feirense para o ano, a estrutura diretiva. O Lourosa está bem escalpelizada, as pessoas sabem o que é o seu trabalho e estão a fazer o trabalho de início, aquilo que eu disse há bocado em relação ao Porto e no Lourosa está a ser feito e bem feito. É importante. Está a ser feito. Os campeonatos começam-se a ganhar no dia da apresentação e para no dia da apresentação as coisas correm bem, para se poder ganhar campeonatos, tem um mês e meio ou 2 meses antes, tem que se fazer um trabalho ainda mais perfeito. E o Lourosa está a fazer porque as pessoas sabem o que é que tem que fazer. No Feirense, está com medo, no fundo. Estou com muito medo do Feirense. É evidente que eu olho para as equipas da segunda Liga. Eu olho para as equipas da segunda Liga e venho o diabo escolha. Tenho que escolher o Lourosa como sendo a mais fraca de todas as Marítimas, Passo Ferreira. Está com medo ou não? Não é isso, estou com medo da segunda Liga, não é do Lourosa. Não, eu até pensei que era do Lourosa. Deixe-me dizer as minhas coisas, não aquilo que você quer que eu diga. Eu olho para o escalonamento da segunda Liga e fico preocupado, cheio de medo. Se eu olhar para as equipas da segunda Liga, tirando as da equipas B, que um gajo nunca sabe, a equipa mais que não tem o estatuto a menos forte é o Lourosa. O problema é que o Lourosa está muito à frente do que aquilo que a maioria pensa. E eu não penso. Eu penso que o Lourosa vai ser uma equipa a ter em conta na próxima época. Está com medo. Portanto, não sei o que é que vai acontecer ao Feirense. O Feirense tem que preparar-se, não é para ganhar ao Lourosa, tem que se preparar para fazer um bom campeonato e deixar 2, 3 neste caso, atrás dele. E olhando para as equipas é complicado, só se for as equipas B, o Sporting ou o Porto. O Benfica não, o Benfica tem sempre boas equipas nas equipas B, mas nós pelo menos temos sempre 6 pontos com o Benfica B.
No Seixal é certinho. No Seixal Não sei o que é que vai, não sei o que é que vai Mas acontecer. atenção, nem é de servir de defesa do Presidente, mas o Presidente não tem medo, Sr. Teixeira. O Presidente é realista do cenário que tem sido o Feirense nas últimas épocas. Nós, o ano Mas ele não passado, conhece a por história exemplo, do nós Lourosa. vamos estar aqui, se tudo correr bem, a projetarmos a próxima época da segunda Liga, quando for o mercado em sintonia. Nós não vamos saber, se for como o ano passado, nós não sabemos nada do Nós, se Feirense. não fôssemos da feira, o Vítor não era de São João de Berto, não eras daqui, o Mista, você podia ser, e eu não era daqui. Se fôssemos aqui a fazer uma aposta sobre as equipas da segunda Liga, qual era aquelas que seriam candidatas a descer e candidatas a subir, nas de descer, quem é que punha? Se não fosse daqui. Sim. Se não conhecesse o Lourosa, Rosa, Felgueiras, os mais. O Se Alverca. não fosse daqui, Alverca, Alverca não as vai. equipas que não têm. Agora, sendo o daqui. Alverca não. Sendo daqui. Nem Felgueiras. Ou seja, mas sendo Felgueiras aqui, conhecendo a estrutura de Lourosa e sabendo que o Presidente tem razão, claro que Lourosa, para o ano. Falar de futebol, não Para- falei de para- bola. não, eu estou a falar de futebol, então o Lourosa até jogadores ao Liverpool já está a querer contratar, é normal que o Lourosa vai ser uma equipa fortíssima. desassustar. Mas, Só para enganar, mas só para repare enganar. numa coisa, o grande, nós vamos É estar só aqui para para o ano a projetar a segunda Liga, e se for como o ano passado, se vocês bem se recordam, qual foi a pré-época de Feirense? Ninguém sabia de nada. Nós nem sabíamos quem eram os jogadores, onde é que estava a jogar, se estava a treinar, se não estava. Se for como o ano passado, nós vamos estar aqui a projetar a segunda Liga, mas não vamos ter documentação nenhuma de Feirense. Oxalá que Feirense, como habitante do Conselho da Feira e porque respeito os dois clubes, oxalá que Feirense seja tão competitivo como foi este ano. Francisco Sal. Mas não, uma pessoa vai projetar o quê e vai falar do quê? Vamos falar de Lourosa. Só Eu- quando eu começar o trago- campeonato, eu só trago quando começar o novidades, campeonato pá. é que vamos falar de Feirense. Lourosa é um. Presidente, estou a dizer uma livro mentira. aberto. Ó, Sr. América, eu vou dizer uma coisa, está a É um acabar, livro- está a é um acabar a livro. época e vamos começar a próxima. Eu vou ter que Só fazer vou outro terminar, programa para a só vou semana, terminar. sim. Não. Vamos começar a próxima, não sei quando. Você não fala assim, porque depois vem lá lágrima no olho. Não! Bem, e depois você até custa vir. Não! E depois você traz aí os seus apontamentos, escreve e traz o calendário dos jogos. Eu conheço a história. a fazer. Sabe porque é que eu não não- faça não- isso, porque eu estou você com essa confiante. idade começa a. Opa, eu também mas estou mais ou chorar menos, também sou mais faz ou menos bem. da sua idade. E depois Chorar vem-nos a também faz lágrima bem. no olho. Não é? Não. Você tenha calma. Eu acredito porque eu conheço bem a história do meu clube, desde que ele quase nasceu. Não é desde que eu fui para lá, não, é desde quase quando ele nasceu. E a história do Lourosa é que quando sobe para algum patamar, muito dificilmente deixa seguir. É muito difícil. Eu acredito. Francisco Sal. Bem, o lugar comum é dizer que o campeonato da Liga 2 é dos campeonatos mais competitivos a nível nacional. Sempre foi e sempre será. E sempre será. Este ano também, em extensão, o país está tocado de norte a sul, com uma grande representatividade do Algarve, outra vez na Liga 2. Com uma incógnita, e já lá vou também ao Feirense e ao Lourosa, uma incógnita muito grande em relação àquilo que vai acontecer com o Boa Vista. Se calhar nem se participa. Que é um retorno outra vez à Liga 2. Empresta massa adepta, empresta, não há dúvida que é uma equipa que arrasta sempre muita gente, de qualquer maneira, devido aos problemas que assolam o Boa Vista, será sempre uma incógnita e, portanto, não sabemos o que é que poderá acontecer. Desculpa. E quem é que será inscrito caso o Boa Vista não jogue na Liga 2? É alguém da Primeira Liga ou da Segunda Liga? É alguém da segunda liga, acho, da primeira liga, penso eu. A nível, ao contrário, é da federação, é a federação que sobe. Porque na liga, eu tenho, não é desejo, mas tenho uma A informação. Liga não vai descer para a segunda. Não, o Boa eu- Vista sai da segunda. Eu tenho uma informação que o uma Boa Vista, outra equipa que que vai, Não, o que é o Boa da- Vista, da Liga 3, é o peço Belenenses. desculpa. atenção que eu não estou a dizer É o isto com Belenenses. desejo, mas tenho uma informação de Belenenses. que o Boa Vista É o Belenenses. terá muitas dificuldades para se inscrever Não na é Liga 2. preciso. desculpa, eu- Não é preciso ter informações, o é a Boa Vista- realidade. A FIFA já fez Se fosse ao saber. contrário da segunda liga, por exemplo, na primeira liga, é que... Portanto, é o Belenenses que poderá Belenenses. participar na segunda Liga se houver alguma desistência. Agora, para não me colocar o Boa Vista, se houver alguma desistência na Liga 2, é o Belenenses que é convidado. É sempre da liga anterior. Ok, ok. Em relação àquilo que será a projeção do Lourosa, tanto quanto estão aqui a informar-me e tanto aquilo que eu sei, pelo menos há uma ideia de passar uma imagem de grande força, novamente de grande investimento, de grande capacidade de investimento e, portanto, isso ajuda sempre aquilo que é a prossecução e aquilo que é a projeção de um campeonato que é completamente, uma realidade completamente diferente da Liga 3. Quem pensa que com raras exceções, o caso do Alverca, que já tinha uma equipa na Liga 2, na Liga 3, peço desculpa, Muito forte.
com 80% a 90% dos jogadores que militavam na Liga 2 e Liga 1, já tinham militado na Liga 2 e na Liga 1, a equipa do Lourosa, penso eu, que vai pelo mesmo caminho de tentar projetar. Obviamente que a nível de Feirense, vocês dizem, e com toda a razão, não há muito conhecimento, não houve o ano passado e as coisas até não correram muito mal, não houve há 2 anos. Mas isso nunca pode ser exemplo. Não houve há 2 anos e as coisas até não correram bem, não correram bem. Portanto, agora vamos ver o que é que vai acontecer, sendo que este campeonato tenho algumas e digo-vos tenho algumas dúvidas e curiosidades em saber qual vai ser o projeto do Farense, qual vai ser a reorganização do Marítimo, o que é que o poderoso Portimonense, porque também não falta dinheiro no Portimonense, o que é que o Portimonense vai fazer na próxima época. Obviamente já falamos do Vizela, o Chaves fala-se em convulsão a nível das STADs, o Penafiel também, tanto quanto eu sei, só esta semana é que vai haver conversas sobre aquilo que é o apetrechamento da equipe e qual será o investimento. E temos também o Leixões, que apostou fortemente e não sei se vai continuar a pensar. Ou uma equipa que provavelmente está dentro deste panóplia toda, que está mais preparada, isto é a minha ideia, para dar continuidade ao projeto que tem vindo a ser, ao Torriense. Torriense, eu ia falar. O Torriense está uma equipa muito, a nível de organizativo, está muito forte, tendo o Académico Viseu também, sido a grande decepção deste ano, tem um plantel que se vai manter praticamente e que poderá haver. E um bom treinador, que o treinador do Torriense traz conhecimento de Liga 2 já, fez um bom trabalho no Feirense, um trabalho razoável. Um treinador que saiu do Feirense, depois vai para o Torriense, pois não correm bem. É verdade. Vítor? Olha, acho que vai ser um campeonato muito giro. E acho que os ouvintes deste programa vão se consolar na próxima época por esta rivalidade entre o Lourosa e o Feirense. Não é por isso que vai ser giro. Não é por isso. E porque o Américo já disse ao que vem, o Américo já disse que vai lutar para os primeiros lugares da segunda Liga. Estou a pegar as palavras do Américo. E bem. Portanto, o Lourosa apresenta-se, e como também dizia o Mr. Saló, o Lourosa apresenta-se com uma dinâmica de crescimento importante, ao perfil daquilo que é o seu presidente e a estrutura que o acompanha, e o Feirense vai tentar lutar para não descer, provavelmente, por aquilo que o Rodrigo está a querer dizer, vai tentar pelo menos lutar para não descer. Isto às vezes, depois dentro do campo, as coisas podem. Mas acho que vai ser giro este programa na próxima época por causa desta rivalidade. Quanto às reais possibilidades, neste momento é tudo muito nebuloso, não há grande informação, vê-se aquilo que os colegas disseram na organização do Lourosa, também se sabe da alteração da sociedade do Feirense, portanto, da estrutura do Feirense também foi corrigida ou foi melhorada, vamos chamar assim, portanto também a esse nível poderá haver mudanças na abordagem. Esperemos que acima de tudo estas duas equipas façam um bom campeonato, que esse bom campeonato preveja pelo menos a manutenção de ambas, que era excelente para o Conselho, e portanto acho que vai ser importante. O bom campeonato para mim é deixar 3 atrás de mim e que não seja o Lourosa. Um bom campeonato para o Ser Américo é ficar à frente do Feirense, nem que seja o segundo a contar. Não, é o primeiro. Nem que seja o segundo a contar. O objetivo do Lourosa é ficar em primeiro. Logo fica o Feirense atrás, o Ser Américo já não vai. Já não vai ficar o Lourosa em primeiro e o Feirense em segundo. Falta, Xavier, a tua opinião? Xavier, a tua opinião? Não é? Pronto. Mas olha, a minha opinião do Feirense não posso dizer nada. Vai ser mais uma pré-época de vazio, provavelmente não sabermos nada do que se passa, que tenha o mesmo desígnio que teve esta época, que o Feirense faça um campeonato que, na minha opinião, e se fizer um campeonato igual ao do ano passado, que em janeiro não se cometa o erro que se cometeu este ano, que foi de não perceberem que se calhar com um ou outro reforço o Feirense até poderia ter tido uma palavra a dizer na promoção, ou numa possível promoção à Primeira Liga. Do Lourosa, conhecendo o presidente como conheço,
conhecendo o clube como conheço, o Lourosa vai entrar com toda a força neste campeonato, vai querer ser competitivo, vai querer mostrar todo o seu trabalho dos últimos anos, estará numa realidade completamente diferente do que aquela que esteve até hoje, apesar de reconhecer que a Liga 3 tem a sua qualidade, tem a sua competitividade e tem as suas valências. Acho que este passo, a partir daqui, a Liga 2, o futebol profissional, já é um passo em que o Lourosa tem que de facto ter uma preparação e tem que estar devidamente preparado para tal. Nós vimos perfeitamente isso neste play-off, Passos Ferreira-Belenenses, o que aconteceu. Percebeu-se também o ano passado no play-off do Feirense-Lourosa. A realidade Liga 3 e Liga 2 ainda existe aqui uma diferença, na minha opinião, considerável. O Lourosa está a trabalhar em algumas renovações que parece que se sabem, o Arsénio, o Miguel Pereira, o próprio Miúdo Faria, o Central. 60% a 70% portanto, o ano passado vão ficar mas e que agora os outros 30% terão que ser, na minha opinião, mais valias, não é porque os outros 60 ou 70 não têm capacidade para a Liga 2. E eu não sei a equipa que já foi ao Liverpool é com alguma facilidade que vai buscar sim, mas, todos 30, 40% para uma belíssima equipa. Eu tenho o prazer de ser amigo de um senhor que está agora a disputar, e nem quero falar nisso, que está a dar uma polémica do caraças, e o seu Presidente Rodrigo dá-se também muito bem com ele. Eu sou muito amigo do Sr. Francisco de Chaves. É uma pessoa que eu tenho uma estima e uma consideração muito grande por ele. E o Sr. Francisco era um bocadinho assim no seu discurso, nos anos que demorou, quando teve o sortilégio da vida. O Sr. Francisco teve um sortilégio na vida a nível de jogo, a nível do Euromilhões. Portanto, foi um sortilégio que ele teve na vida e que lhe permitiu, como amava os seus Chaves, de ajudar os Chaves, pagar o que tinha que pagar ao Estado, às finanças, para que os Chaves não acontecesse o que aconteceu ao meu União de Lamas, por exemplo, e tinha capacidade de investimento, que era uma coisa absurda todos os anos, e comprava tudo o que queria. Atenção, estou a falar só dos jogadores, mas demorou 6 ou 7 anos até chegar à primeira divisão. Pronto, teve o seu mérito, mas andou no subir e descer. Às vezes a vontade é uma coisa, o ter capacidade e qualidade para é outra. Eu não estou a dizer que o Lourosa não tem. Eu estou a falar este passo que o Lourosa vai dar agora, na minha opinião, é um passo muito grande em relação a toda a realidade que a estrutura teve até agora. E eu fui um defensor dessa estrutura. No início da época estávamos um bocadinho renitentes com o plantel, mas depois fomos todos em unânime, reconhecemos toda a supremacia e demos os parabéns que tínhamos que dar, não por obrigação, mas por mérito ao trabalho que o Lourosa vai continuar a fazer. Conhecendo o Presidente como eu conheço, eu não tenho dúvidas nenhumas, e da ambição que ele tem. Ele pessoalmente já me falou no grande sonho que tem como Presidente de Lourosa. Não o vou confidenciar porque é uma conversa privada, mas eu sei qual é o grande sonho do Presidente de Lourosa, e sonhar não paga imposto, como diz o outro, e acredito que ele vai com tudo e vai fazer todos os possíveis para que o Lourosa pelo menos tenha um campeonato em que demonstre que sempre que entra num campeonato, não digo que vai ser campeão, mas que entra para a missão no máximo. Exatamente. Agora, que tenho sérias dúvidas que o Lourosa neste primeiro ano de Liga 2 vá conseguir esta competitividade, quando eu vejo outros clubes que têm muito mais capacidade financeira, atenção, capacidade financeira, estrutura conselhia de alguns clubes que têm muito mais apoios a nível industrial, a nível político. Nós estamos a falar, você repare só, mas olha, repare, o Presidente falou, o Mister falou, Vítor, não vou falar, chega de ironia hoje no programa. Já chega de ironia. O Filipe tem que ir embora, nós também temos que ir embora. Vamos fazer ironias. Vocês sabem perfeitamente o que eu quero dizer. Querem-me dizer a mim que o Lourosa tem tanto poder que o Marítimo, tem tanto poder com o Farense, que um Portimonense. Nós temos que ser racionais quando estamos a analisar as coisas. Eu não estou a dizer isto que quero que o Lourosa deixe, por favor, não me interpretem mal, mas estamos aqui a falar de alguns clubes que já têm uma estrutura. O Presidente dizia isto na brincadeira, mas é falar a sério. O Feirense na segunda Liga, só o nome do Feirense agora já fica nos 8 primeiros. Agora chegou a primeira vez. O Marítimo, o Passos de Ferreira, o Farense. Nós estamos aqui a falar de clubes, Vizela, nós estamos a falar de clubes que têm até para o Feirense,
ganham ao Feirense em termos Bem, de clube. mas Ou seja, ó, eu Xavier, quando digo Feirense, ou Felgueiras, ou Leixões, talvez... Permita-me Eu- só um temos de ter um parênteses. certo cuidado. Obviamente, Há aqui só uma diferença em relação às comparações que nós estamos a falar. Uma coisa é fazer sem dinheiro. Demora Claro. mais tempo. sem dúvida. Foi o caso do Feirense há 20 Exatamente. anos. Há 20 Exatamente. Uma coisa, eu sei muito bem o que é que se passou e o que é que nós Exatamente. projetamos. Eu estou aqui a ver o plantel, tínhamos aqui para aí 13 ou 14, um ano antes estava na nossa formação. Exatamente. Também tínhamos aqui um que foi um dos melhores goleadores de Espanha. E Chaves. tinha aqui 19 anos, É verdade. 18 anos. Quando Mas estamos aqui a falar de uma realidade que não tem Exatamente. nada a ver. Exatamente. Olha lá, Bruno, uma coisa é fazer as coisas sem dinheiro. Outra coisa é... Mas e aqueles que têm dinheiro e não conseguem? É que uma coisa... Como alguns exemplos que dei. O Paris Saint-Germain falhou muitas vezes. Sem dúvida. Ganhou agora Exatamente. anteontem. E teve sempre dinheiro. Mas o dinheiro foi fomentando, é mais fácil. Não vamos estar a fugir com as coisas, porque uma coisa é fazer uma projeção sem dinheiro. O caso do Arouca. O Arouca também teve uma ascensão muito, muito forte. Mas havia o dinheiro. presidente, estamos aqui a falar, é como se fosse uma conversa entre amigos. Mas comparam aquilo que o Feirense gastou para chegar à Primeira Liga com aquilo que o Arouca gastou. Eu estou a dizer Mas isto aí, agora. sobre o Arouca, o Xavier, o que estava a dizer há bocado sobre os outros, o Arouca encaixa com uma luva. Claro. As pessoas nem têm noção. Pois. Exatamente. Mas isso, eu estou aqui a dizer que o Alverca, mas alguém acredita que isto é varinhas mágicas? Mas claro Quer que dizer, não. Mas Claro isto, que alguém, teve que haver as muito... coisas correram bem para poder subir. Da mesma maneira, quando estava o Luís Filipe Vieira lá no Alverca, conseguiu guindar rapidamente o Alverca lá porque houve um projeto desportivo alicerçado em grande investimento. Exatamente. Agora, não quer dizer que o investimento por si só resolva os problemas. Agora, que ajuda, que já é como diz o outro no ditado popular. O dinheiro não dá felicidade, mas ajuda muito. Mas ajuda muito. Ó, Mister, Para fecharmos, para fechar só para esta questão, quantos anos teve Paris Saint-Germain Galácticos e nada ganhou? Quantos por lá passaram? Continua a ter Galácticos. Mas não Continua a ter com grandes a Continua a ter dimensão. Se calhar, Não Vitor, com a eu dimensão agora, hoje. agora sou eu a dizer, e assina aquilo que eu estou aqui a dizer. Mas será que antigamente tinha mesmo os Galácticos? Ou será que agora é que tem mesmo Galácticos? Quando foram contratar João Neves, quando têm que contratar Vitinha, mas será que não são esses os Galácticos? Claro que são pessoas que ganharam. Não é só por causa disso, porque se calhar o Joga- Mbappé, joga se muito. continuasse na Paris Saint-Germain, O Paris Saint-Germain não A ganhava nada. disponibilidade que eles a tinham, disponibilidade tem agora de que os não outros tem nada a tinham. Ó, ver. Mister, eu estou a dar a questão do Galáctico por uma questão de comunicação social. Portanto, Não. nós sabemos, O jogador passou por lá o jogador- o Beckham, passou por lá o Não, Neymar, Messi, passou o Neymar, Messi. O problema era no final de carreiras, praticamente. A questão é assim, o investimento que o Paris Saint-Germain tem de 70 e 80 milhões por jogador, e quer dizer que isto são galácticos na mesma. O Luís Henrique, que agora toda a gente fala, teve na seleção espanhola e não conseguiu fazer nada. E tinha uma grande seleção. O Luís Henrique, por exemplo, nunca provou dificuldades. Treinou o Barcelona, treinou a seleção espanhola e treinou a Paris Saint-Germain. Isso é que é um homem de sorte. Apesar da infelicidade. Sim, sim. para terminarmos, é que agora eu tenho mesmo pôr aqui um pequeno travão, só dizer que na próxima época, na Liga 3, teremos Vitória B, Trofense, Braga B, Paredes, Amarante, Varzim, Faf, São João de B, São Joanense e Oliveirense na Série A. Na Série Norte vão ser 10 segundos para cada um, Vitor. São João de Ver com objetivos é que achas que atacará a próxima época? Olha, o São João de Berço será a única equipa que não é sede de conselho nesta Série Norte. Todas as outras equipas com quem vamos disputar a primeira fase do campeonato são sedes de conselho, à exceção das equipas B do Vitória e do Braga, mas com projetos completamente diferentes e fora do contexto normal. Agora, acho que o São João de Ver tem muito mais do que pensar do que propriamente apenas e só a questão da manutenção. Portanto, obviamente que o objetivo mínimo é a manutenção, é ir jogo a jogo, é lutar contra estes tubarões. Basta ver quem são estas equipas que estão na série de São João de Ver. Volto a dizer aquilo que já disse aqui, para mim não faz sentido nenhum haver Série Norte e Série Sul, não faz sentido nenhum, deve ser um campeonato regular, mas é a competição que temos, nós temos que ir jogo a jogo,
lutar pela vitória e esperar que isso esteja a trabalhar para conquistar esse objetivo mínimo. Agora, eu não sei qual é o objetivo que a SAD tem para a próxima época, não sei ainda que movimentações existem, porque só começamos a saber que tipo de jogadores é que renovam, que tipo de jogadores é que são contratados. Parece-me que o Mister será o mesmo que terminou o campeonato. Portanto, só a partir daí é que nós iremos começar a perceber qual é a ambição que a SAD tem para aquilo que é a próxima época do São João de Ver. Muito rapidamente também, Mário Teixeira. Não, o Vítor já explanou, portanto, e de facto eu queria desejar aos clubes, portanto, da nossa região, portanto, que entrem bem na terceira liga, e o São João de Ver comece também a ter mais ambição, de que não fique só pela pretensão, portanto, da manutenção, porque acho que já correu o caminho suficiente para poder, portanto, ser considerado um dos candidatos a ficar nos primeiros lugares. Xavier? Olha, vai ser uma Liga 3, na minha opinião, mais difícil para o São João de Ver do que o ano passado. Uma incógnita nos dois clubes do Minho, nas duas equipas B. O Guimarães tem uma formação muito interessante. O Braga já tem jogadores com mais... Os miúdos que vêm dos Júniores já jogaram grande parte da Liga 3 este ano, portanto já vem com outra maturidade. Que Oliveirense teremos nesta Liga 3? Sabendo do investimento e da SAD, que Oliveirense teremos. Se a São Joanense confirmará esta fase final que teve de uma equipa com mais capacidade e com mais qualidade, porque provou isso, quase ganhava a série da manutenção. Sei que o Paredes está-se a preparar para fazer um investimento absurdo, e depois estou a olhar para a cara do Mr. Chalão, que ele concordou comigo. O FAF e o Varzim vão continuar a ser clubes a apostar. O São João de Ver, acredito que também vai querer fazer a sua aposta. Mas vai ser, na minha opinião, uma Liga 3 ainda mais complicada do que foi, sinceramente, este ano. Eu acho que a única equipa que eu vejo aqui, e posso já colocá-la, lá estou eu com o meu fetiche, as pessoas lá nem me devem poder ver se bem este programa, mas há muitos problemas em Amarante, e eu estou a ver o Amarante com muitos problemas para ficar na Liga 3. Já agora o sentido de condolências para o Amarante, que perdeu hoje um membro da sua direção. Não sabia. É o seu tesoureiro, portanto, condolências para mas quem o nos vê Amarante, partidamente. pelo que eu ouço falar, aquilo está lá um bocado complicado, e o Amarante vai ser um clube, não digo ao nível do Vila Verdense, mas vai ser um clube que vai ter muitas dificuldades para se manter na Liga 3 na próxima época. Mr. Schall? Bem, eu não gosto de ser vaticinar coisas sem ter, sinceramente, mais elementos daquilo que vai acontecer. Obviamente que o Vitória B vai depender daquilo que é o objetivo, daquilo que vão colocar como objetivo. Acho que o Braga, tendo há 2 anos praticamente a possibilidade de subir de divisão e tendo perdido, este ano voltou a formar jogadores, a ter uma fornada, a ganhar maturidade, vai continuar a ser na série Norte uma equipa forte, e acho que não vai tentar tudo por subir. Portanto, é um dos grandes candidatos. Obviamente que o Amarante tem razão, não há sequer, não se deslumbra capacidade até diretiva para pegar naquilo. É muito complicado lá. E reconheço que o São João de Verde tem que se precaver mediante aquilo que é o figurino. Também não sabemos se o Derlei continua a apostar no FAF. Também há esta incógnita. Está ou não está para injetar mais dinheiro. Como vocês sabem, e o Xavier aflorou até de uma forma mais ou menos a brincar, a questão política, geopolítica, ainda agora os mídia acabam por corroborar essa ideia, ao fazerem uma página inteira a dizer que o Vinícius Júnior foi um dos grandes responsáveis pelo Alverca a subir a divisão em virtude da sua de jogar, fintou 3 gajos e marcou 2 gols. Pela sua imagem, pelo seu investimento. Mas isto tudo pesa. Agora, que vai ser, não tenho a menor dúvida, e isto não tenho a menor dúvida, tanto a Norte como a Sul, exatamente, vai ser um campeonato de Liga 3. Quem não se preparar para tentar subir vai descer de certeza absoluta. É verdade. Liga-nos para fecharmos.
olhando para a Liga 3, é uma repetição daquilo que eu penso da Liga 2, quer dizer, e pelo aquilo que me estou a perceber, e o Vítor também está preocupado como eu, nós olhamos e se calhar o São João de Beira é o único que vai lutar para não descer, todo o resto vai lutar para subir, e na segunda liga é igual, só o Feirense, porque me estou a perceber, só o Feirense é que vai lutar. O objetivo é não descer, todos os restos é para subir. Todas as outras equipas é para subir. Perante um cenário destes... Na Liga 3 talvez tenha ali uma outra equipa, as equipas B, talvez é uma incógnita. Retiro sempre as equipas B da equação. É sempre uma incógnita. Porque as equipas Mas muitas vezes é uma incógnita, não sabem se é preciso para os jogadores para equipar ou não. É sempre A ponto de interrogação. É sempre esquisito. Portanto, é evidente que quando estou a fazer a análise, não estou a fazer a análise das equipas B. Mas repetindo-me, aquilo que eu percebo do Vítor, a preocupação das pessoas que sejam de ver é quem é que vai descer. Portanto, o nosso objetivo, no caso sejam de ver, é manter-se na terceira liga. E é a mesma coisa em relação ao Feirense, que é o único clube da segunda liga que vai lutar para não descer, que o resto vai lutar tudo para subir. Estamos mesmo no final. Hoje com entusiasmo, coisa, e ele realmente assusta-me, começa-me a assustar, eu tenho que dar razão. Hoje é o último programa desta época 24-25 no que diz respeito à Liga 3 e Segunda Liga. Os nossos craques do microfone vão fazer umas curtas férias, porque entretanto regressamos em formato mercado em sintonia, aí com o painel sempre um bocadinho mais volátil, mais amplo, e com a primeira nota final a ser feita por mim hoje. A minha nota final é uma nota final de agradecimento a estes meus craques. É um verdadeiro privilégio partilhar convosco a minha segunda-feira, é um verdadeiro privilégio ter o vosso compromisso, a vossa sapiência, a vossa aplicação em prol de nada, portanto aqui só mesmo pelo amor ao futebol, dando cada um a sua opinião, de forma livre, de forma autónoma, de forma apaixonada muitas vezes, e eu só posso dizer em meu nome, em nome da Rádio Sintonia, em nome dos muitos ouvintes que acompanham este programa, não só em direto, através das redes sociais, através do FM, mas também em diferido nas nossas redes e também naquilo que é o nosso site. Portanto, um agradecimento enorme a todos vocês. É um orgulho enorme ter-vos neste painel. E para mim, enquanto pessoa, cresço muito a ouvir-vos todas as semanas, a debater convosco também, às vezes a tentar pôr travão naquilo que é a forma apaixonada como falam, mas acima de tudo porque trazem muito a este programa, trazem muito ao desporto, trazem muito aos nossos clubes da nossa região, do nosso concelho, e somos os privilegiados por termos este compromisso. Fica aqui já em direto o compromisso para renovarmos para a próxima época, portanto aqui tudo em aberto, as renovações são em direto e ao vivo e a cores, e certamente que estas minhas palavras são extensíveis também a todos aqueles que acompanham o programa, e as palavras são muitas as que nos chegam através de mensagens, através de mensagens privadas, mensagens públicas, daquilo que é o reconhecimento do vosso trabalho. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos aqueles que foram passando também por este programa. Vocês eram um painel mais residente, mas alguns que foram passando também de forma esporádica também são bem-vindos, e também o meu agradecimento muito grande a todos eles. E terminando a dizer só mais uma nota, que é, não os considero apenas meus craques do microfone, considero-os amigos, portanto obrigado também por isso, porque não é apenas a dimensão futebolística, é também a dimensão humana que está aqui, portanto muito obrigado a todos vocês. Vamos às últimas notas finais da época 24-25, depois logo veremos, já não será em sintonia de ataque, poderá ser mercado em sintonia, poderá ser noutra coisa, regressamos depois ali alguns em agosto para a próxima época. Xavier, comece por ti hoje. Olha, a minha nota final, e pedindo já desculpa que mal termina a nota final, tenho mesmo que me ausentar por um compromisso, não pegando no teu assunto, não será só a minha nota final, mas é agradecer o convite que pelo menos a mim me faz. Para mim é um prazer, não é uma obrigação vir aqui à segunda-feira. Já não vivo, a minha vida já não era a mesma se não viesse aqui à segunda-feira, porque gosto mesmo de estar aqui, bem acompanhado, aprendo muito, é gratificante estar aqui, é bom ir de férias porque vais ter que renovar o teu estoque de travões. Para o ano vais ter que ter aqui uns travões daqueles bem bons, que isto vai ser duro. Mas obviamente que é sempre de uma forma saudável,
e eu tenho mesmo orgulho em fazer parte deste painel por uma coisa, porque eu aqui falo de futebol, falamos todos de futebol, às vezes falamos um bocadinho de bola, mas ao mesmo tempo somos todos amigos, Com elevação, com nível, com educação, e acho que isso é o que nos faz também ter crescido um bocadinho a nível de admiração por parte do lado de lá, que é o obrigado que eu também faço, porque se nós estivéssemos aqui a falar sozinhos, se calhar íamos para um café e falávamos os 5 ou 6 ou 7 sozinhos. Se temos alguém do lado de lá que nos ouve, isso é gratificante e é bom. Desejar umas boas férias a todos vocês futebolísticas, como se calhar não devemos de estar lá até lá, e pedindo desculpa aqui aos restantes companheiros, desejar as maiores felicidades ao Presidente Rodrigo na estrada, porque sei que ele vai andar em agosto com o seu Feirense, que o Feirense traga a volta a Portugal de novo ao Conselho da Feira, portanto que eu sei que ele tem muito, muito prazer nesse desporto e dedica-se muito e gosta muito, e sei que de certeza que vai andar na estrada novamente mais um ano a lutar pelo Feirense ciclismo. Mas a minha nota final é familiar novamente, venho um bocadinho a reboque da semana passada, tive o prazer de ir à aldeia de futebol, obrigado por teres corrigido a semana passada, parabéns à Associação de Aveiro, tem ali umas instalações maravilhosas, foi a cereja no topo do bolo, parabéns ao meu primo José Neves, que conquistou o campeonato nacional, o campeonato distrital da 2ª Divisão pelo seu Sanguedo, terminou a época sem derrotas, e também uma palavra para os vencidos, o Vaguense termina a época sem uma única derrota. Quer Vaguense, quer Sanguedo, terminaram a época toda sem derrotas, só foram nos penaltis derrotados. É incrível, uma equipa que chega ao fim sem uma derrota, não ganhar o campeonato. Devia ter havido 2 títulos naquele final, porque foi só mesmo nos penaltis que o Vaguense sucumbiu e honra aos vencidos. E apesar de ali um ou outro errozito no jogo que é normal, dar um abraço à Sandra Bastos, que ontem terminou, pelo menos foi o que eu percebi, terminou a sua carreira como árbitra de futebol, porque fizeram-lhe uma homenagem no final, ela emocionou-se bastante. Sim, e foi um momento. A final da taça geralmente é quase foi um final emotivo, e a Sandra é um orgulho também para os feirenses, porque provavelmente foi a árbitra que até mais longe chegou ao nível na arbitragem, pelo menos na arbitragem feminina. Não tenho conhecimento na arbitragem masculina alguém do nosso conselho ter chegado tão longe, mas pelo menos na arbitragem feminina sei que o foi. Parabéns à Sandra, parabéns ao meu primote, ao José Neves, ao treinador, ao Sanguedo, muita gente, gostei de lá ir, e desejo-vos boas férias e que não me levem a mal ter que me ausentar, depois eu vou ouvir as notas finais Américo Teixeira nas redes sociais, está bem? Boas férias para Américo vocês Teixeira. E um abraço. Obrigado, senhor. Obrigado. Boas férias. Américo Teixeira, notas finais? Olha, a primeira, que quero dar 2, mas a primeira é para um miúdo, portanto, que ainda é da minha família e formou-se no Feirense, filho de Zé Fernando, o Bieirinha, de que foi campeão, portanto, da segunda divisão, portanto, no Chipre, creio, numa equipa que eu agora já nem sei o nome, mas de qualquer das maneiras, porque é um miúdo, o Filipe, é um miúdo extraordinário, e portanto, e para ele, o meu abraço e é a minha nota final. A outra é relacionada com a Associação Nacional de Treinadores. Eu sou o sócio número 162, já velhinho, e vai para o Zé Pereira, portanto, que terminou o mandato dele, porque de facto fez um ótimo trabalho. Espero que o Henrique Aliste, de que foi eleito com uma percentagem incrível, que melhore, portanto, as condições dos treinadores. Algumas coisas de que o Rodrigo lançou aqui e foram lançadas outras, portanto, no Congresso, que foram espetaculares. E eu estou a falar nisto porque também a última nota final que vou dar é para mim, porque recebi de facto um prémio de que me orgulha muito, que é um prémio de carreira, o Jaló sabe o que isso é, e de facto, portanto, tenho lá guardadinha a medalha, portanto, de facto, parabéns, porque é bonito e fiquei todo contente. Francisco Saló? Bem, eu queria obviamente dar uma nota para o campeão europeu, sub-17 de Portugal. Queria também, e eu ia falar precisamente no prémio que o Américo Teixeira recebeu, o prémio José Maria Pedroto, se não estou em erro, não é? É o Fernando Vaz. O Fernando Vaz, é o prémio Fernando Vaz, que é o prémio de carreira. Portanto, parabéns, porque é sempre bom sermos agraciados. Queria também agradecer a disponibilidade com que me receberam, a amabilidade com que me receberam, a maneira como me fazem sentir também aqui,
que é muito importante. É um espaço interessante de divagação futebolística e que é muito, muito salutar. Se me permitem, eu não fiz nenhum texto, não sei se gostei, mas não fiz nenhum texto, mas Só para os nossos ouvintes, hoje de tarde já se falava em Saint-Exupéry, portanto, para vermos o nível que já anda. mas gostaria de dizer o seguinte: nesta tertúlia em grande sintonia, a época está a acabar sem qualquer monotonia. Comentamos as alegrias e tristezas, no imenso rodopio salutar de certezas, que, muitas vezes, não passavam de incertezas, mas enaltecendo sempre as proezas. Concordando ou discordando nos resultados, opinamos com o saber da nossa cabeça, procurando, no possível, sermos bem explícitos, de forma a que o tempo não os desmereça. Perto de São João a ver e festejar, com leões de Lisboa e Lourosa a sorrir, fogaceiros sem sustos estiveram a forcejar, atacando o futuro para o adepto conferir. Somos gente do futebol que fala de bola e que se entrega devota ao ataque na sintonia. Na perspectiva e retrospectiva, sem grande carambola, o que queremos é que o som tenha uma eufonia. Pronto, e termino assim. E terminámos muito bem. Vítor, agora é a tua vez, não sei se traz de Saint-Exupéry, não é? Não trago Saint-Exupéry, porque Já trouxe a parte já dele. partilhei no grupo, Exatamente. portanto não vale a pena aqui trazer. Pronto, em primeiro lugar, dar relevo à vitória do São João de Ver Veteranos na Taça Masters. Ganhamos ontem também na aldeia do futebol em Aveiro. É assim que se chama, não é Américo? Aldeia do futebol de Aveiro. Portanto, em 3 taças ganhamos 2. Portanto, o São João de Ver Veteranos. E ali a questão das taças não é o mais importante. O mais importante é a prática do futebol, é a união que eles têm entre eles, a amizade que existe naquele grupo. Mas para o São João de Ver é mais uma taça, para eles é mais uma taça e naturalmente quem compete também quer ganhar. Essa é a minha primeira nota final. A segunda nota final é pegar nas palavras do Filipe, agradecer as palavras que também me interessa. É uma honra enorme fazer parte deste painel, ter sido convidado pelo Filipe, e eu que não domino propriamente as questões técnicas do futebol, tenho feito uma aprendizagem. Muito obrigado aos adeptos do João de Ver, muito obrigado aos adeptos do futebol, aos nossos ouvintes que aqui e ali se cruzam comigo na estrada, no café, no restaurante, e que é sempre mais um motivo para nos criarmos relação. Foi uma experiência muitíssimo linda que estive aqui convosco. Ainda não renovei, portanto estou à espera da cláusula de rescisão, mas pronto, disse ao Filipe que efetivamente... Agora só acima dos 500 milhões, Disse ao Filipe que, pronto, tendo em conta a minha vida profissional pessoal e profissional, estar aqui neste programa torna-se bastante desafiante, bastante difícil, porque como não sou um homem do futebol, tenho que investir muitas horas na preparação do programa, porque os nossos ouvintes assim o merecem, porque os nossos colegas de painel também assim o merecem. Fiz um esforço para poder ser uma mais-valia neste programa. Independentemente daquilo que ditar o futuro, serei um ouvinte assíduo deste programa. Se as condições permitirem continuar na próxima época, terei todo o gosto, mas queria sobretudo agradecer à Rádio Sintonia pela forma como acolheu, ao painel, a ti, Filipe, um amigo para a vida, e que tenhas muita saúde, que tenhas muita sorte no teu futuro. Sabes a admiração que tenho por ti, e um abraço especial a todos os ouvintes da Rádio Sintonia e deste programa. Muito obrigado, Vítor. Para terminarmos, Rodrigo Nunes. É evidente, também tenho que falar nisso. É evidente que eu estou aqui porque quero, e eu estou aqui pelos meus colegas paineleiros. Tenho muito gosto em debater tudo aquilo que temos feito até aqui. Estou aqui pelos ouvintes, estou aqui pelos feirenses, estou aqui por aqueles que me veem na rua e, como disse o Vítor, também falam comigo sobre algumas coisas que aqui se passam, e aquilo que eu me apercebo é que toda a gente, é evidente que há estas rivalidades, mas toda a gente aprecia aquilo que nós dizemos aqui. Estou aqui pela rádio, mas estou aqui principalmente por ti. Se tu não estivesses cá, eu não sei se ainda cá
ainda cá estaria. Sou dos mais antigos deste programa. É o mais antigo. E é evidente que a tua presença, a forma como tu lideras os programas, é um motivo de grande satisfação e é um grande prazer estar cá. É um orgulho fazer parte deste programa contigo a moderar. Não sei o que é que vai ser também a tua vida para a próxima época, não sei se está como o Vítor, com dificuldades espero que não, espero que consigas conciliar as duas coisas, porque se isso acontecer, podes contar comigo. O segundo ponto é falar do futebol do Feirense, para terminar, já que é o último programa. Queria falar das outras modalidades, não vou falar da subida do handball, porque teria que falar de todas as outras modalidades, de outros feitos que se conseguiu, mas falar de futebol. Foi um ano brilhante para o futebol do Feirense. Se o futebol profissional fizemos um campeonato tranquilo e um campeonato excelente, na nossa formação, acho que não me recorda, e já lá estou desde 1999 seguido, não me recorda de um ano tão fantástico. Se nós conseguimos nos manter na primeira divisão do Sub-17, e cada vez é mais difícil isso, se nos conseguimos segurar na primeira divisão nacional em Sub-15, que também é extremamente difícil, em todos os outros escalões em que tem competição, na formação em Aveiro, nós fomos campeões em Sub-14, fomos campeões em Sub-13 futebol de 11 e fomos campeões em Sub-12. E convido todos os meus colegas e todos os feirenses e quem gostar de futebol e de futebol de formação a estarem presentes no próximo sábado, que nós vamos começar de manhã em Aveiro a participar ou a disputar taças de cada escalão, as finais das taças, e o Feirense vai estar em todas. Portanto, vai estar em Sub-12, em Sub-13 futebol de 9, em Sub-13 futebol de 11 e em Sub-14. Estamos todos esperançados em vencê-los, mas isso já não será tão importante, porque a época foi brilhante. Se conseguirmos vencer uma, duas ou as 4, será extraordinário para a formação do Feirense. Eu ouvi no programa anterior, também no fecho do programa, o Jorge, que considero muito, que é um homem também do futebol de formação, dizer que às vezes os miúdos não chegam mais longe porque a formação é para ganhar. Eu não consigo perceber se há formação para perder. Normalmente faz-se formação, tenta-se formar os miúdos com o objetivo de ganhar, que é isso, o objetivo do futebol mundial. E sinto-me feliz, porque o Feirense também, isso acontece no Feirense, apesar de, quando eles saem, ser uma tristeza para nós, e nós ficarmos mais fracos. Foi um dos campeões europeus de Sub-17, há 2 anos jogava no Feirense. Portanto, João Aragão. Exatamente. Portanto, isto é fantástico. Quando nós vimos alguns que passaram por aqui, e que nós estimámos e que nós formámos para ganhar, conseguem chegar não só a campeões europeus, como mais tarde, o caso do Rafa, o caso do Manu e outros, e ainda agora falei aqui no Charles, que foi um dos melhores marcadores no seu tempo em Espanha, na segunda liga, é verdade, mas também jogou na primeira e também foi, marcou muitos golos, um deles, ou mais do que um, ao Barcelona, que está cá ainda nessa altura com 18 anos, e também chegou longe no futebol. Foi pena não continuar em Portugal, porque não tenho dúvidas que teria chegado à seleção nacional como o Rafa chegou. Portanto, para terminar, e no próximo ano cá estaremos novamente, foi uma época extraordinária no futebol do Clube Desportivo Feirense. Foi um privilégio estar na vossa companhia. Muito obrigado pela vossa companhia, pela vossa amizade, pelo vosso trabalho, e até à próxima época. Embora ainda vamos certamente ter aqui alguns pontos de encontro, mas não será tanto em sintonia. Está que sai marcado em sintonia, num formato um bocadinho mais diferenciado, como foi na época passada. A última palavra vai ser para os nossos ouvintes. Hoje passamos um pouquinho da hora, é o último programa, não nos levam a mal, continuam muitos a assistir aqui online. Já estou a ligar que tem um jantar na Portanto, um beijinho e um abraço também para as nossas famílias e para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela vossa companhia. Sem vocês nada disto faria sentido, e é um privilégio enorme sentir que vocês estão desse lado, continuam a acompanhar-nos, continuam a participar connosco. Vamos de férias para regressar mais fortes ainda nesta segunda parte. Na primeira parte ainda vamos ter mais 2 programas, porque ainda há competições nos escalões em Aveiro, mas teremos de regresso
alguns por julho, para fazermos então o balanço de como é que está o mercado, como é que está a pré-época, e depois a seu tempo regressaremos para então darmos o pontapé de saída nesta época que se avizinha fantástica, na época 25-26. É um privilégio estar na vossa companhia, continuem sempre na companhia da Rádio Sintonia. Boa noite